Sejam muito, muito bem-vindos. Filhinha, tem que fechar a porta do escritório quando você entrar correndo assim. Luciano, Lucas, Leandro, Marcelo, Matheus, Paulo, Rafael, Renato, Ricardo, Rob, Stefanelli, Estela, Vinícius, Anderson, Carlos, Ana Paula, acho que fechou a barca, vamos embora. Quem não chegou até agora vai chegar algum momento e vai ter seu tempo. Pessoas, sejam muito bem-vindos, eu espero que todos tenham feito sua atividade, né? Vocês tinham atividade para fazer, eu espero então que todos vocês tenham conseguido fazer essa atividade, né? Mais importante do que, né, ter resultados é seguir o processo, né, galera? É seguir o processo. Sem pressa, que tudo vai dar certo. Então, eu espero que vocês, esses dias de VP, tenham seguido o processo, feito as perguntas que deviam ser feitas, as perguntas certas. Quem faz as perguntas certas deve estar treinando da forma correta e no seu tempo adequado. Então, lembre-se, galera, né, não ficar olhando o que é diferente, né, o que vocês gostam de olhar, e olhem aquilo que eu peço para que vocês adquiram sensibilidade e o processo de tomar decisão, que são entradas futuras na operação. Então, nesse ponto que chegamos, né, aí as pessoas estavam bem preocupadas se, né, a ansiedade natural de já mandar ordem ao mercado. Terão a sua chance e vamos ver a partir de agora, né, se esse entusiasmo todo se transforma, então, em muita intensividade, né? Muita intensividade. Até quanto aquela ansiedade se transforma em ação, né? E isso é bem bacana, né? Me colocar vocês à prova, que não é só entrar em ação, é entrar em ação de uma forma correta. Então, chegamos a um momento onde vocês, né, foram lá escrevendo regras, condições, e cada um, como eu pedia no seu bloco de anotações, foi escrevendo. Aí vamos chegar lá a um procedimento operacional. Para deixá-lo bem contente, eu não vou dar um procedimento operacional beabá para vocês, também prontinho, quentinho de forno. Vocês têm que continuar fazendo o trabalho de vocês, né? Cada dica, cada anotação, cada foto, cada aula, ele compõe um procedimento operacional. E diferente se todo mundo vai ter o mesmo procedimento operacional, o que a gente precisa ter é a mesma lógica operacional, né? Então, eu espero que todos vocês, né, estejam colocando cada dica, cada tomada de decisão que foi colocada, cada pergunta que foi colocada até agora, na sua ordem natural, né, que esse era o trabalho que vocês tinham que fazer, né? Era organizar a mente de vocês para fazer as perguntas certas, e a pergunta certas era, né, o que o preço está fazendo, e usando a dinâmica que nós tínhamos apresentado desde o começo, a sequência de ideias, sequência de decisões, sequência de passos, sequência de etapas, estariam muito legais hoje, a maioria, né? A maioria. Então, quem focou naquilo que tinha que fazer, não naquilo que achava que tinha que observar, está indo muito bem, né? E o que é esse muito bem, Cícero? Ter alguma coisa para contar, né? Ter alguma coisa para contar. E esse ter alguma coisa é saber o efeito de operar dentro e fora de uma área de valor, né? Que a gente conversou sobre isso aqui. Qual o efeito disso? Eu acho que a maioria das pessoas fizeram isso, né? Ficaram focadas em saber como seriam os movimentos, como estariam acontecendo esses movimentos dentro e fora da área de valor. Dali nós teríamos uma decisão a tomar daqui para frente, né? Uma decisão que aonde eu quero, o que tipo de movimento eu quero operar, né? Que tipo de movimento eu quero operar. Para algumas pessoas que estão olhando outros ativos, se estão tendo tempo de olhar outros ativos além do ES nesse ponto, deve ter tempo também de duplicar o treinamento que eu estou passando para vocês no ES, né? Já eu sempre falo, né? Quando a gente está fazendo outras coisas que não são objetivo do nosso treinamento, deve estar sobrando tempo o treinamento que estamos fazendo. Então, olhem muito bem para o que vocês estão fazendo e direcionem e fiquem focados, lembra? Aqui não é uma atribuição de disciplina, desculpa, de paciência, é de disciplina. Disciplina
é fazer aquilo que tem que ser feito, não aquilo que a gente acha que é necessário, né? Porque a gente sempre se esconde atrás né, de confortos, né, de comodismo. Então, é importante que a gente siga, então, o processo de treinamento. Bom, se todos fizeram o que tem que ser feito, né, treinaram o fim de semana inteiro, treinaram sexta, treinaram sábado, treinaram domingo, treinaram hoje. Ah, eu não tive tempo, não tem problema, né? Daqui a pouquinho vai começar meia-noite, já é um novo dia, e até às 6 da manhã temos oportunidades de melhoria, né? Temos o que fazer. E eu fiz isso também, como falei na última aula, né, para vocês, e isso não me matou, não me tornou uma pessoa menor ou mais fraca, muito pelo contrário, mais confiante, mais forte e mais decidida, né? Porque cada noite que eu fazia, repetindo as necessidades operacionais, que eu percebia que tinham as melhores chances de dar resultado, eu me tornava melhor no outro dia. O que a gente quer aqui é isso, né? Se tornar melhor no outro dia. E esse caminho já foi, né, traçado, foi percorrido, né? Não tem uma aventura que a ser feita, tem só um caminho a ser seguido, né? Porque se vocês fizerem um caminho que eu fiz, e estou propondo para vocês, vocês chegarão aos resultados que eu tenho, né? Então, a forma mais lógica de pensar aqui é, cara, eu vou me entregar no processo. E se eu fizer as coisas certas, as perguntas serão repetitivas, eu estaria aceitando isso e ficaria muito mais fácil de operar. Bom, na aula passada, nós falamos no final de uma parte estratégica, né? Que ia culminar aí, não no final, né? O final do conteúdo da parte estratégica. Ia culminar, então, a posição, né? A coisas importantes de probabilidade, né? E se eu posso operar dentro e fora da ZIN. Então, eu passei para vocês a definição sobre o VP, né? O VP foi a nossa aula. É uma aula que eu gosto muito, um conceito que eu gosto muito, mas tem que ser muito bem aplicado. E o VP, ele vem da onde? Ele vem aonde? Qual é a ideia do VP? O VP, ele tem aquela necessidade de ser aplicado, né, para tomar decisões estratégicas de movimento. Eu quero movimentos muito maiores, eu quero movimentos mais intensos, eu quero movimentos onde o risco de retorno seja significativo. É isso que nós estamos buscando durante o dia. Não é operar por operar, né? É operar porque tem que fazer uma operação. Aqui não, né? A gente opera porque a gente quer ganhar dinheiro. Senão a gente ia fazer outra coisa, vender batata no CEAGESP, deve dar dinheiro, isso aí. Eu sempre vejo o pessoal da batata, meu, variando demais esses valores aí. E tem outras coisas também que dão muito dinheiro por aí. Então, já que estamos fazendo isso, nessa semana, hoje, né, eu acho, vou fazer chamar alguém para participar aqui, vocês, né, tiveram a chance de verificar se esse conceito é verdadeiro, né, funciona. Né? Então, vou chamar alguém aqui aleatoriamente aqui, ó. Eu acho que foi os últimos que chegaram aqui, ó. O Luiz acabou de chegar aí, ó. Vou ver aqui. Quem que é? Pum, Carlos Everton. Tá por aí? Oi, professor, boa noite. Boa noite, como vai você? Tudo bem, o senhor? Vai bem? Muito bem. Carlos Everton, você Pois conseguiu ter o não. treinamento inteiro hoje? Fiz o máximo que pude, viu, Cícero? Fiz o máximo. Fiquei na disciplina, observei até que consegui fazer uma entrada. Mandei lá para o senhor no WhatsApp. Ó, coisa boa. Mas ó, aquilo que eu te propus a fazer, você conseguiu fazer? Você lembra o que era a ideia? Você tinha que fazer o quê? Buscar sensibilidade em áreas direcionais e áreas o Isso, quê? De preço justo, né? De isso, mobilidade menor, né? Dentro de áreas de valor. Você conseguiu isso. verificar a diferença de operar dentro ou fora, ou o comportamento do preço dentro e fora de áreas de valor, de preço, de volume? Sim, consegui. Qual é a verificação que você usa? Na região direcional é muito mais confortável, muito mais. Esse confortável para você quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro, é isso? Isso. Tá, tá. Eu Então, até, eu até verifiquei agora no final da tarde, conversando com o colega Matheus Ferrari, né? Na região de preço justo, demorou muito a aparecer operações. Já na região direcional, quando entrou, rapidinho a gente identificou uma operação. Muito bacana. e aí, sendo assim, nesse ponto do curso, você pode tomar uma decisão estratégica de qual comportamento você quer operar. Né? E Isso, aqueles momentos de, então, operar comportamentos ruins ou áreas ruins de menos probabilidade, que são áreas de valor, né? São as áreas de location, né? De cima para baixo, de baixo para cima, você teria uma lógica operacional para fazer isso, né? Que seria isso daqui.
Então, não esquecendo que, né, esses movimentos internos dentro de uma área de valor, eles não vão esconder o que é, né, a dificuldade, o tempo que isso leva. E vocês teriam ter percebido isso hoje, né? Que as diferenças de movimentação, como falou agora, né, o Carlos, e nessas diferenças de movimentação, de comportamento, né, fica muito mais, né, notável, é o que eu tenho que esperar, o que eu tenho que escolher para operar. Bem, então, aqui nesse ponto, é essa decisão. Isso não quer dizer, turma, que eu não possa operar dentro da área de valor, onde a probabilidade de ganho é um pouco menor e o nível entre risco e retorno também é menor. Né? Eu posso operar, desde que eu tenha uma lógica de movimentação. Né? Então, a primeira pergunta que surgiu para a gente é o quê? Aonde o preço está? Dessa pergunta, ela tem que estar o quê? No meu procedimento operacional, porque ela é uma análise estratégica. E é a primeira coisa que eu tenho que fazer para distanciar do quê? Dos 95% de perdedores do day trade. Né? Os perdedores do day trade, que eles não fazem a pergunta. A pergunta que eles fazem é: eu vou aplicar o meu setup nas condições tais, independente de onde está o preço que ele está fazendo. E agora muda o jogo para a gente. Uma outra percepção que eu tinha que ter, então, né, quando eu faço essa pergunta e verifiquei hoje essa situação da localização, poxa, né, já que eu tenho áreas direcionais, nessas áreas direcionais estarão aqui a maioria dos meus grandes ganhos. Eu fiz eu fiz uma decisão aqui. De novo, hein? Não é que você não vai precisar, não vai poder operar dentro da área de valor. É que as relações de risco e movimentação são menores, são piores. Então, nessa parte do mercado, nessa hora de curso, tem que decidir o que nós queremos para nós mesmos, para nós como, né, como companheiros eternos até acabar essa vida, né? O que você vai dar para você? Que tipo de decisão você dá para você? Então, eu tive a seguinte decisão: eu quero operar fora da área de valor, né? Fora da área de valor, áreas direcionais. Todo mundo fala aí tendência, opera na tendência, que é isso aqui, ó. Opera na tendência, a tendência dá dinheiro, né? Falar é fácil, né? Ter a lógica para fazer isso é difícil. Todo mundo fala que operar tendência dá dinheiro. Mas quando está em tendência, todo mundo fala para você fazer o quê? Não, operar. Você fala do seu cuidado, que agora já mudou muito. Olha que coisa absurda. Então, peraí. É tudo, né? É tudo sem sentido e lógica. Eu tenho que ter cuidado ou tenho que ter liberdade para operar em regiões direcionais? Você tem que ter liberdade para operar. E ali tem relações de risco-retorno melhores, tempo de reação, ou seja, predominância de força. Então, as três decisões que eu tenho que tomar dentro de uma área de valor, que é opero para compra, opero para venda ou não opero, elas se reduzem em áreas direcionais. Fica, eu opero na compra ou não opero. Eu opero na venda ou não opero. E isso, para quem toma decisão durante todo o dia, é muito importante. Bom, então você falou, Ciro, que para você não é tão importante, né, saber o nome do ativo. Não, porque eu estou operando comportamento de fluxo. Tá bem? Então, daqui, né, nesse ponto, então, quando a gente domina a parte estratégica, a gente ganha um bônus. Vai fazer o quê? Cara, eu quero, já que eu sei qual comportamento eu quero operar, né? Ó, eu posso escolher um comportamento, mas eu tenho que estar preparado para operar os dois comportamentos, tanto fora da área de valor como dentro da área de valor. Bem? Ciro, o que se propõe para a gente? A ideia é a mesma. Eu indico para vocês operarem a mais fácil situação possível, que é a área direcional. Vocês vão se colocar em situações que vocês querem, né? Mas eu indico isso. Operem só fora da área de valor. Quando rompe e volta a testar a área de valor. E todo mundo teve essa sensação aí hoje, provar isso. O que isso vai resultar? Que alguns dias eu não vou operar, eu vou operar muito pouco, porque não todos os dias que vai ter festa. Também não é todo dia. Mas se eu me habituar a operar essas condições e tirar aquelas crençazinhas do ativo que eu tenho que operar porque eu gosto dele, aquelas coisas que a gente pega falando sem perceber, né? Que só nos leva a ser menor e não maior. Né? O que vai te fazer? Cara, poxa, hoje não deu negócio, eu não faço nada. O que o Cícero pensou quando desenvolveu tudo isso? Interessa qual é o ativo que eu quero operar.
Se eu procurar mesmos comportamentos e me especializar nesses comportamentos, eu tenho até uma probabilidade muito grande de ganhar dinheiro. Essa é a ideia. Então, atrás disso eu fui. Né? Então, o que eu faço durante o meu day trade? Né? Que o pessoal conta bastante por aí. Né? Eu procuro o quê? Operar o mesmo comportamento, não interessa qual ativo, qual é o mercado. Eu busco o mesmo comportamento. Eu busquei, eu fiz uma escolha nesse ponto. O que eu quero operar? Se eu quero operar ativos que estão em regiões predominantes de força, então serão rápidos movimentos. Ou se eu quero operar qualquer tipo de coisa. Né? Os dois é possível, só que tem um caminho que paga boleto mais rápido. É isso que eu venho falando sempre aqui, as decisões, né, que vocês têm que tomar. Porque no futuro, vocês vão ter que ter a complacência disso, que as consequências das decisões de vocês vão levar o quê? Ao tempo de maturação de vocês para a conta real, tá bom? O aperfeiçoamento, o treinamento de vocês tem que ser constante. Para mim foi assim que eu cheguei nesse ponto. Eu nunca parei de melhorar, eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de me aprofundar, até que isso virasse um vício. Né? Se vocês ficarem atrás de valores, assim se eu fizer isso aqui, se eu tiver, eu vou pagar um certo valor, eu vou ganhar um certo valor, vocês vão se maltratar demais, ao ponto de limitar o cérebro de vocês para usar isso aqui, né? Como ele foi criado, para não ter limite. Então, para não ter limite, como é que eu faço, Cicero? Eu continuo estudando comportamentos e hoje eu escolho um comportamento para operar. Quando for necessário, eu opero em situações, cenários operacionais mais difíceis, mas antes de ser necessário, eu irei procurar outros ativos. Bem? Então, hoje já é o ponto que, acabando a parte estratégica, a gente pode operar outros ativos, mas tem que ser a mesma coisa. Tá? E cada ativo a mais, ele tem que ter o dobro de concentração, o dobro da aplicação, para dominar o que é o princípio. Né? Então, a ideia, não vai colocar mais um ativo hoje. Não, vocês não vão fazer isso. Mas eu percebi que o outro ativo ele anda mais. Meu? Sério mesmo que ele anda mais? E daí, meu, que ele anda mais? Você sabe o que você tem que fazer? Você consegue fazer isso aí ao ponto de ficar sem fazer nada, se não acontecer nada? Prova para mim. Então, faz com o ativo que eu te passei. Né? Se provar que você consegue fazer no ativo que eu te passei até o dia que não preciso, não deu mercado, não fiz nada. Por que você não fez nada? Porque não teve lógica na minha escolha operacional, que era operar fora da ZIM. Olha que libertador. E fala assim, por que você ficou fora do mercado hoje? Porque cara, hoje aí a média, aí o não sei o quê, aí o indicador, aí o MACD, aí o... Pô, olha que coisa desgraçada isso aí. Dá como o oficial fala, hoje eu não operei. Por quê? Tá dando azim, o risco de retorno não era bacana, a área era muito estreita, para mim não vale a pena. O volume estava muito o quê? Muito justo entre comprados e vendidos. Não estava sendo do lugar, meu. Tava bom para todo mundo, não teve briga. E se não tem briga, por que eu vou entrar no mercado? Porque na briga que fazer o quê? Que existe a precificação diferente, a tomada de decisão. Né? E aí o que eu espero que algum lado ganhe. E quando eu tenho consenso de um lado, é mais fácil ganhar dinheiro. É simples, é simples. Bem? E esse hábito é que vocês têm que cultivar a partir de agora. Então, pessoas, eu sei que está vontade de operar mais ativos, mas a ideia aqui não é operar mais ativos, é operar da forma correta. Né? É operar da forma correta, porque depois eu garanto para vocês, esses meus 22 anos de idade de mercado, falei mentira aí, né? O Eduardo, o James, eles têm 20 e poucos anos de mercado. Eu tenho 16 anos de vida, Eu percebi que é como empreendedorismo isso aqui. Né? Os caras falam assim, eu preciso ter dinheiro, se esse dinheiro ganhar dinheiro. Mentira. Você tem que ter ideias boas e saber concretizar as ideias com um processo extremamente eficiente, detalhado e evolutivo. Eu acho que é isso. Tá? Um dia não dane esse dinheiro. Você pode começar pequenininho e ficar gigante. Desde que esse processo caiba isso. Né? E eu acredito que no mercado é a mesma coisa. Não interessa como você vai começar. Se você começa certo, você fica grande.
Você continua ganhando. Então, não interessa se ter... olha, eu tenho 200 ativos para operar. Eu falo, cara, se opera da mesma forma, esses ativos, cara, você, não, é não sei o quê. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, meu, não fala isso que não dá tempo. A vida é curta demais para ter tantos ativos para você operar. Né? Dessa forma de ficar regulando, acertando cada particularidade do ativo. A ideia minha, quando coloquei lá o VP e vi um comportamento, não interessa qual o tipo do ativo, eu estou operando um comportamento, eu me diferencio, me distancio desse mercado. Né, de historinha, né, muita historinha. Mas eu me distanciava disso. E cada hora que eu ficava mais distante, eu ficava mais feliz. Eu falei, opa, por quê? Porque só tinha tristeza do outro lado. Só tristeza do outro lado. E eu só tinha o quê? Equilíbrio e prosperidade. Eu só melhorava. Até hoje eu falo, eu só melhoro. Eu só melhoro. A cada dia, não interessa quantos stops eu levo, não estou nem aí para isso. Eu só melhoro na identificação daquilo que eu sei fazer muito bem. Então, a minha escolha, turma, né, nessa parte eu tenho um cenário que eu gosto de operar. E essa é a escolha que vocês vão ter que fazer a partir de agora. Qual é o cenário que vocês querem operar? Direcional? Então, fora de ZIM. Fora de área de volume. Tá bem? Bom, posso operar dentro da ZIM, fazer o bicho? Pode, mas lembra, um passo por vez. Domine um processo, e o processo mais fácil que te leva a pagar o primeiro boleto mais rapidamente. E esse é fora da ZIM. Bem? Esse é fora da ZIM. Bom, então, ó, galera, importante isso, hein? Importante. Depois, chega um certo tempo, eu não sei porque não estou conseguindo resultado. O que você está fazendo? Eu opero dentro, fora da ZIM. Então, meu, aguenta a pressão. Você escolheu isso, então segue em frente. Para de reclamar. Para de reclamar e siga em frente. Treine 4 vezes mais e para de mimimi. Né? É assim que vai ser. Porque senão a gente vai tentar justificar coisa que não tem justificativa. E a gente perde tempo. E as 8 semanas são as 8 semanas. O meu boleto, ele tem data para vencer. Né? E não adianta. Não adianta. Então, aqui eu tomei uma decisão para mim. Eu quero buscar a maior quantidade possível de ativos em regiões direcionais. Pronto. Mas, eu tenho que dominar, operar fora de regiões que não são direcionais. Não rompe as áreas de volume. Então, esse campo de análise tem que ser uma análise que me dê um mapa. Eu vou falar para vocês aqui, que me leve a pensar no mapa, para que eu consiga fazer as minhas operações de uma forma bacana. Né? O mapa. Oi. O mapa. Nesse momento, eu falei, bom, né, vamos pensar num princípio bem bacana aqui. Esse princípio eu utilizo em todas as operações que eu faço, tá bem, galera? Mas vamos lá, vou falar um pedacinho deles para vocês. Então, eu pensei, bom, mapa é uma coisa maior, dá um ambiente muito grande, né? Então, se mapa mostra um ambiente maior, um território muito mais abrangente, né, de análise, eu pensei, eu tenho que produzir isso para mim. Então, a primeira coisa que eu pensei era, se eu tenho, né, um preço andando de um lugar para o outro, de uma área para outra, que seria esse diagrama de volume, né, essa distribuição de volume, eu pensei, área injusta não é uma coisa bacana de operar, né? Mas, como um mapa, e se meu mapa for muito grande? Né? Será que não dá um caminho de uma direção de baixo para cima, de cima para baixo? Eu tenho um grande território a percorrer, né? Olha que interessante. Para um gigante, né, 1 metro não é quase nada. Né? Mas para uma formiga, 1 metro é muita coisa. Né? Para um elefante, 1 metro não é quase nada. Para uma formiga, né, 1 metro é muita coisa. É a ideia do macro, do micro, né, que a gente está falando para vocês, que é uma coisa que eu gosto muito, estado, inicial, final, essas coisas todas aí. Então eu pensei, eu vou levar, então, a condição de análise para uma muito superior, né, muito superior. A uma quantidade muito superior ao que é de território. E como o quantitativo pensa nisso? Uma quantidade muito superior ao que? De dados. Que eu tenho que continuar vendo as mesmas coisas. Senão, não tem sentido e vira historinha para boi dormir. Né? Historinha para boi dormir. Então, o princípio matemático, ele tinha que ser o quê? Ele tinha que valer, tinha que ser significativo e valer para tudo. Tudo, tudo. Porque daqui eu vou criar o quê? Telas operacionais, né? Telas de análise, que é cenário operacional.
Então, eu pensei nisso, ó. Em um gráfico, eu vou o quê? Operar. E no outro gráfico, eu vou analisar. Aonde eu farei as minhas análises, né? Ó, tem que ser um aspecto de dados muito grande. Que me dê o quê? Que me dê uma proporção, né, de informações iguais, mas uma escala de intensidade significativamente grande, também muito maior. Para quê? Ó, eu sou uma formiguinha, tá bem? Então, ó, e quanto mais eu ando dentro do passo do elefante, melhor para mim. Então, para o elefante, um passo de 1 metro não é nada. Uma formiguinha, 1 metro do passo do elefante é uma grande caminhada. Ó, então eu penso assim, pô, beleza. Se eu pegar um pedacinho de um movimento grande, cara, com certeza vou ser feliz e vou ganhar dinheiro. Então foi essa escala que eu quis fazer. Dentro do mapa estratégico, dentro do cenário estratégico, eu vou o quê? Eu quero pegar um pedacinho. Então eu vou olhar o quê? Como se fosse uma lupa, numa escala menor, mas com o mesmo princípio. Tá? Com o mesmo princípio, para não ficar estranho, né? E que as coisas funcionem. Na minha cabeça matemática, não podia ser tempo, né? Nada vinculado a tempo, né? Porque aí eu perco fica muito subjetivo, né? Se a causa não depende de tempo, eu falei, cara, se eu coloco o tempo como uma escala divisória, perde todo o sentido prático e matemático dos meus conceitos. Então, eu falei, bom, beleza, né? Então, vamos testar os princípios e vamos fazer, então, um mapa, né, um olhar estratégico gigantesco. Para acontecer isso, o que eu vou fazer? Ó, o que eu quero aqui? Eu quero operar um pedacinho desse tamanho aqui. Ó. Um elefante é um passo só. Uma formiguinha, um passo do elefante são muitos quilômetros. Então, vamos lá. Ó. O que é o passo do elefante de 1 metro? Uma tendência. O que é o... Deixa eu fechar alguns microfones que estavam abertos. Filhinha, marca aí na nossa agenda, ó. Cobrar a mamãe que ela não deixou lá configurada essa linha do WhatsApp, só para a mamãe ficar de cara com o papai. Ela esqueceu de fazer isso. 1-0 para o papai. Isso aí faz tempo que o papai não faz 1-0. Então vamos lá. Então eu queria, ó, né, andar dentro do passo elefante. Então, uma tendência grande, eu falei, cara, num aspecto gigante, eu quero pegar o quê? Um pedacinho pequeno todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, eu acredito que eu acredito piamente nisso, ó. Não é historinha, é piamente. Pequenos ganhos te levam a pagar boleto. Oh, rimou! Pequenos ganhos levam a pagar boleto. E grandes ganhos pagam os nossos sonhos. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer é garantir o boleto para ficar livre, né? Para a mente ficar livre para criar o quê? Né? Criar o grande ganho. Então, pense na formiguinha e no elefante. Vou andar dentro da tendência, tá bem? E como é um movimento dentro de uma tendência? De zigue-zagues. De zigue-zagues. Né? De topos e fundos maiores, topos e fundos menores. Isso só acontece aonde? Topos e fundos maiores, desculpa, ascendentes ou descendentes? Em regiões direcionais. Olha que bacana. Eu falei, uau, beleza. Mas, ó, dentro da ZIN, né? Pode ser uma asinha de um elefante. Olha que bacana. Asinha de um elefante. Isso aqui for uma asinha do elefante. Essa distância aqui fica muito grande, ó. Essa distância se torna uma distância muito grande se for uma asinha do elefante. Ó. Não é, ó? É igual o passo, né, galera? Olha, seta para cima, seta para baixo. Cícero, eu vi muito esse negócio de seta para cima, seta para baixo no final de semana. Eu venho vendo isso sem parar. Setas para cima e setas para baixo dentro de um espaço, um intervalo de preço. Bom, é isso aqui, ó. E se for uma asinha de um elefante, se não for para mim, que asinha são o quê? Pode ser estreita, né? Ela tem 70% do valor de volume negociado no período todo. Né? Poxa, né? O preço vai ficar andando muitas vezes ali dentro. Então, pô, olha só, se eu fosse uma formiga, eu não gostaria de sair para andar dando uma asinha, uma formiga, ué. Ou se eu fosse um formigão, né, Alicinha? Né? É muito pequeno para mim. Agora, e se eu andar
sendo uma formiga dentro de um elefante. Aí o valor é muito grande, então vira uma festa para mim. Vira uma grande caminhada, é quase uma maratona. Bom, aí foi lógica a ideia. Se os princípios são os mesmos de quantificação, né, se o modelo matemático é o mesmo, se os princípios matemáticos são os mesmos, né, olha que bacana, né? Eu tinha que provar isso, para assim, então vai funcionar numa escala muito maior, numa escala muito menor, ou em qualquer escala que eu coloque aqui. Então, meu trabalho na segunda parte foi separar, né, o que eu iria ver como cenário operacional, para que em cima disso eu pegasse o quê? O comportamento da formiguinha. E aí eu posso fazer grana para pagar meus boletos. E quando der, né, eu posso fazer muita grana ou uma grana a mais. Quem está no intermediário já percebeu que, olha, dá para dar um caldo com esse conceito que se mantém, né? Ele é bem bacana. Então, Ciro, beleza, entendi. Então, qual a escala que você montou? Eu montei o seguinte: cada ativo, né, principal tem uma variação. No curso vai ter lá, tem análise de risco 1, análise de risco 2. Vocês devem ter visto no final de semana né, o planejamento educacional de vocês, o plano de aprendizagem. Perceberam lá, mas Ciro, hoje se ele está um pouquinho atrasado. Fala sério, né, meu? Já falei. Se está atrasado, tem um motivo para isso, tá bem? E não é para bater o tempo do negócio, sim uma qualidade mínima de informação, tá bem? E como eu já vendi para vocês a um preço, se der mais tempo, o prejuízo é meu. Então, como stop, coloca na minha conta. E se não gostou, pode falar comigo depois, não tem problema, eu explico melhor, tá bem? Bom, então, ó, fechou, Cícero. Qual a escala? Cada um vai ter um? Cada um vai ter um, depois a gente vai dividir isso aí em dois tipos de famílias de ativos. Hoje, volatilidade, os três tipos, né, de famílias. O de volatilidade, o de fluxo e o de comportamento misto. Tá bem? Mas, por enquanto, vamos só escolher um cara, um por vez, e esse cara é um cara bem bacana para a gente operar, que é o ES. O ES tem muito volume, é o ativo de futuro mais negociado no planeta, eu acho, né, em termos de número de contratos, tá bom? Bom, e tem liquidez para caramba durante todo o período. Às vezes sem movimentação, mas tem liquidez. E para o nosso sistema, para o treino profissional, ter liquidez é muito mais importante do que ter movimentação, às vezes. Também tem movimentação, mas eu não poder operar, não adianta nada para mim. Olha, ter pouca movimentação ou uma movimentação bacana, né? E eu poder pegar a maioria dos movimentos, isso não tem preço. Né? Isso não tem preço, isso que a gente precisa. Ter alguma coisa que tenha uma frequência operacional muito grande, mas não que é destrutiva. Para que a gente faça maratonas, depois eu vou explicar o que da maratona, porque é ali que gera o quê? O grande dinheiro. Beleza. Então, Ciro, entendi. Para o ES, como ficou então? Ficou assim, ó. Vamos lá. Ó, eu vou criar para vocês aqui e vocês vão me acompanhar, hein? Ó. Opa, agora sim. Então, ó. Eu vou criar então uma escala a mais. Nesse curso, eu vou abandonar o mapa completamente para deixar vocês o mais operacional possível em 8 semanas. Né? Cada curso eu fui evoluindo ao ponto de colocar o mais próximo possível de uma visão muito poderosa. Tá bem? Que dê aquilo que eu preciso para o futuro de vocês aí. Tá bem? Então, lá. Bom, Ciro, isso aqui, o gráfico que você mais gosta de operar é o 339. Então, o gráfico operacional de vocês será o 339 ou o 4412, tá bom? Esses são os gráficos operacionais. Seria o quê? O passo da formiga. O passo da formiga. Tá, Ciro, e qual seria o passo do elefante? Seria o hipermapa. Sim, o hipermapa seria esse cara aqui. Vamos para as configurações primeiro? Não, ó. Eu vou ensinar um negócio bacana para todo mundo fazer junto comigo. Olha lá. Ciro, puxa, vou ter que ficar escrevendo de renco? Não, vou ensinar vocês como faço uma coisa legal. A escala de operação do Unirenco operacional para o hipermapa é muito simples. Eu fiz um ajustezinho ali, tá bem? Ó. Então, ó, operacional 339 e Unirenco hipermapa 4430. O que vocês perceberam aí? É um terço, né, Cicero? 339, 4412, 5515. Sempre assim. Sempre assim nosso Unirenco.
E o Unirenco, que vai ser o nosso hipermapa, é o 10, 10, 30. Ah, tá. Ciro, dá para colocar já automático esses valores? Dá, ó. Vou ensinar vocês, ó. Onde está o Unirenco aqui em cima, ó. Bem, ó. Clica no select ali, né? E aí vai aparecer embaixo Unirenco, parará, um monte de coisinhas aqui, tipos de, né, escalas operacionais e gráficas, né? Eu venho em configurar, ó. Configurar, tum, aí vai aparecer isso aqui, ó. Aí você vai lá em Unirenco, puf, ó, também, ó. Se não tiver aqui, né, acho que vai estar já. Você põe adicionar, tá bom? Se tiver aqui já, você vai para cá, ó. Também, ó. Vai o quê? Em adicionar. Desculpa, editar. Não, é adicionar mesmo. Peraí, por que só, galera? Vou abrir aqui, adicionar, ó. Clica em adicionar, ó. Tá bem, ó? Vai abrir isso para vocês aqui, ó. Aí, por exemplo, coloca lá, ó, 10, ó. 10, ó, 10, 10, aqui, ó, 30. Pum. Tá bom, ó? Ele vai aparecer aqui, ó, com 10, ó. Tá bom, ó? Aí o que eu faço, Cicero? Aí você clica no 10, quando você for, não, desculpa, aí você dá um salvar, né? Ok, tá bom, ok. Né? Aí vai lá no gráfico que vocês estão, ó, clica duas vezes nele, ó. Bem, ou coloca aqui 10, 10, 30, ou ó, vem aqui e clica na bolotinha. Ó, vai aparecer aqui embaixo, você vem aqui, pum, tum, 10. 10, ele vai fazer o quê? Vai calcular o Unirenco 10, 10, 30. Então, duas formas. Vai aparecer aqui, clica no 10, tá bem? Ou vem aqui, ó, né, clica duas vezes em cima da barra do Unirenco, vai abrir uma caixa de comunicação, coloca 10, 10, 30. Então, no ES, eu tenho o quê? 10, 10, 30. E aproveita, ó, dias, né, que ele vai apresentar para você de dados. Coloca 12, para ficar bem bacana para a gente conseguir enxergar bastante dados aqui, tá bom? Então, ó, ou por aqui, né, ou por lá. Ó, coloca 12 aqui, fechou o negócio. Ó, uma coisa importante também, desce lá embaixo e coloca o que eu não planejar, porque eu não tenho, aqui não quero saber aonde veio, eu posso saber, né? Mas eu coloco não ali. Você pode colocar marcação de operação para saber aonde você entrou em relação ao hipermapa. Se quer fazer isso, tem aqui ó, apenas marcadores. Também não tem problema nenhum, tá bom? Bom, beleza, Cicero, eu fiz isso. Ó, já aprendi a fazer isso, criar um gráfico novo. Bom, beleza. Então, ó, vamos lá, vamos fechar isso aqui, cancelar, e vamos criar um gráfico bacana aqui, bem gráfico bacana. Para ficar bem legal, né, ó, eu vou passar todas as configurações para vocês do zero, para a gente ganhar aqui tempo. Como que você vai fazer isso, Ciro? Da mesma forma que eu fiz, ó, quando eu coloquei o template meu lá para vocês usarem no comecinho do curso. Agora vocês já sabem como fazer, ó. Eu vou criar um modelo, ó, tá bem? Vou mandar para vocês, vou enfiar lá na pastinha né, na pastinha do template, charts, templates da do Ninja, tá bom? Ó, então vamos lá. Em modelos, eu vou salvar como aqui, tá bem? Ó, salvar como. E vou mandar aqui o que aqui? Mapa, aqui é o hipermapa. É do meu filho isso aqui, galera, da minha esposa. Tem que buscar essas coisas aqui. Vou montar aqui, ó, hipermapa geral. Tá aqui, ó, hipermapa geral. Vou mandar salvar esse cara aqui. Pum! Salvou, beleza? Ó, e vou mandar lá para vocês, tá bem? Lá no nosso grupo do WhatsApp. Vocês vão ter esse template lá para ser igualzinho meu template aqui. Ah, não pode ser igualzinho, né? Não pode ser igualzinho. Não pode ser igualzinho. Não pode ser igualzinho. Não pode ser igualzinho. Não pode, porque eu tenho uma ferramenta que vocês não podem usar aí, né? Que é o automatizado ali do Ninja, que é o nosso VP. Né? Ele é menor do que o nosso, mas ele é é igual, né? Em termos de conceito. O nosso tem mais algoritmos, tá bem? Eu coloco que é mais fácil de trabalhar. Então vamos lá, né? Vamos montar uma página dessa aqui. Como vocês fariam, então? Vou montar um novo aqui e vamos criar um hipermapa, tá bem? Do zero. Ó, vou criar um hipermapa. Vou lá no gráfico de vocês e vou criar um hipermapa. Esse aqui é o gráfico de vocês, né? Ó, esse aqui eu criei para vocês pela aula que vocês estão tendo. Esse aqui, ó. Vou criar um hipermapa a partir desse cara aqui. Tá bom? Ó, então vamos lá. Ó. Como é que você faz isso, Cicero?
eu posso vir aqui embaixo, né, onde tem a legenda do que é, na parte inferior esquerda, clico em cima, ó, duplicar uma nova aba. Ele vai duplicar uma nova aba aqui, tá bem? Ó. Eu vou tirar todas essas linhas também, que eu vou compor meu hipermapa com vocês aqui, ó. Ele vai carregar, o de vocês está carregando também. Aí eu vou colocar as coisinhas aqui em cima dele. Tem várias formas rápidas de fazer, tá, turma? Você pode arrastar e jogar em cima, ele vai colocar a mesma configuração, ó. Tá beleza, ó. Consegui aqui, ó, tá carregando. Essa linha branca não é hoje que a gente vai ensinar para vocês, tá bom? Mas eu vou ensinar nessa linha branca aí, né? Para vocês não precisarem nunca mais usar média móvel. Vocês vão adorar usar o nosso trailing stop, que ele é muito poderoso, é bacana mesmo. Ele encaixa na sistemática, né? Ele encaixa na sistemática. Ah, você não gosta de usar média móvel? Ah, cara, você pode gostar até de churros no meio da chuva, não tem problema, né? É que o ATR foi feito para dar um resultado melhor. Você vai ver que é bacana que é. Né? A questão não é deixar de usar uma coisa porque né, não gosto. Né? A questão é que dá melhor resultado. E é isso que a gente quer aqui. Né? Resultado que isso paga boleto. Então vamos lá. O que eu faço agora, Cicero? Eu vou tirar essas linhas aqui para né, ficar livre com essa criação de vocês aqui. Né? Depois eu vou criar novas linhas depois, não tem problema. Ó. As linhas são operacionais. Ó. Eu vou tirar, que eu dupliquei a janela, vou criar aqui o resto. Bom, então, Ciro, o que você precisa ter daquela janela antiga? Tudo. Não muda nada. Tem que ter tudo junto aqui. Ó. Tudo que está aqui, eu vou ter no hipermapa, porque o conceito é o mesmo. Ah, tá. Vou ajustar os caras ali, os indicadores e tal. Vocês vão pegar as configurações agora. Então, criei uma nova aba. De quem eu falo? Tudo bom, Renata? Não, são independentes. Segue o jogo. Então, ó, galera, aqui, pô, criei aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer agora? Tem que colocar a escala do Nirenko no hipermapa, tá bem? Ó, então, ó, se eu já fiz aquele processo de criar lá aqueles números 10, 10, 30, eu vou lá e ponho. Se eu não fiz isso, ó, beleza, eu clico duas vezes, faço do jeito mais difícil, ó. Chego aqui, faço o quê, ó? 10, 10, 30. Essa configuração, esse é o tamanho de dados que nós precisamos, né, para ter o quê? Essa visão macroscópica do passo do elefante. Passo do elefante. Então, ó, nesse curso, nós temos Dona Josefa, Dona Maria, Cicerão, a formiga e o elefante. Ó, 12 dias, eu só quero ver aqui que eu não quero marcar nada. Ó. Apenas marcadores, até posso, né? Vamos deixar marcadores, não tem problema. Ó, vou mudar então essa escala aqui, hein? Ó, vou dar um OK aqui. Tadã! Ele vai lá chamar lá o hipermapa do Cícero lá, ó. E agora vocês vão estar preparados. Ó, que bacana! Estão preparados para entender ainda mais aquele o quê? Aquela aula de domingo, né? Aquele encontro de domingo que ele é tão importante. Né? Ó, aquele encontro de domingo é a forma que eu, Cícero, faço para operar. Bem, ó. E é bacana, viu, galera? Eu opero bem, viu? Eu opero em 3 mercados aí, ó. E a cada vez mais eu fujo dos mercados maduros, como o pessoal fala por aí, né? Mercados mais consistentes, né? Maiores, mais maturados, como o mercado americano, e corro o que é? Corro para mercados, né? Mercados mais voláteis. Né? Que bacana, por quê? Porque se eu tenho a precificação como diferencial, por que eu vou fugir da volatilidade? Eu vou para ela, porque o que eu meço é isso, né, turma? O que eu estou medindo é aquilo que todo mundo sonha querendo, mas não quer fazer, porque não consegue medir. Então vamos lá, ó. Fiz isso, fechou, Cícero. Ó. Criei o gráfico lá, o, o gigante lá. Olha isso. Que é isso, né? Uma maravilha, cara.
Olha isso, ó. Tá, tudo ficou marcado ainda, que bonito. Bom, vamos lá. Então, ó, o que eu faço aqui, né? Então, eu posso ter várias formas de medir o meu VP aqui, mas eu quero ter uma visão geral dele, que eu quero operar dentro de um movimento, dentro de um movimento. Então, ele nasceu, o hipermapa, para mostrar para mim como é a semana inteira. Né? Ó, vocês viram lá a escala do dia em relação ao dia anterior. Então, para a semana que vem, eu posso operar o quê? Todo o movimento da semana anterior aqui. Né? Todas as linhas de referência da semana anterior. Quem fez o trabalho de casa não terá trabalho agora. Olha que coisa legal. A passagem é natural, é tranquila. Ah, se eu fiz do dia anterior para o dia de hoje. Fechou, beleza, maravilha. Agora, fazer da semana anterior para essa semana vai ter uma lógica para mim, que eu vou colocar o operacional em cima disso agora. Né? Porque é o passo da formiga dentro do passo que do elefante. Então, para mim, que sou uma formiga, cara, vai ser muito movimento. Essa é a ideia. Conceito básico. Não é, filhinha do coração? Tá bem, ó. Então, galera, quantos dias eu preciso aqui? É o mesmo conceito. Né? Ó, hipermapa, eu quero um campo grande. Quanto é o seu campo grande? Eu quero 5 dias. Também 5 dias, eu quero. Né? Para eu poder operar legal. Então, vamos começar assim. Tá bom? 5 dias. E a gente vai fechar. Ó. Então, ó, eu venho e busco 5 dias. Passo meu VP como são acostumados a fazer. Não mudou nada, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Pô, Cicerão, falta um, cara. Que preguiça é essa, amiguinho? Cicerão cheio. Cicerão não pode pegar uma estrada que fica todo cansadinho, todo cheio de graça. É impressionante. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Bom, beleza. Então vamos contar o dia? 1, 2, 3, 4. O dia de hoje é o quinto dia. Acabou o dia aí, né, galera? Então tá aqui, ó. Já marquei o dia de hoje. Essas linhas aqui são as minhas linhas de referência em relação ao que? A semana que eu vou ter. Então, por exemplo, eu fiz hoje. Tá eu peguei o dia de hoje, não tem problema. No sábado. Desculpa. Como eu tô criando com vocês, desculpem. Como eu tô criando com vocês, né? Então, o ideal é o do domingo, lá que vocês estão vendo comigo, né? Mas vamos deixar o de hoje, não tem problema, né? Vocês vão acertar essa visão no domingo que vem. Porque se eu operar no domingo que vem, se não operar para a semana inteira. Já vão entender o conceito, tá tranquilo aqui. Fechado? Então, beleza, Ciro, ó, já tem. O que eu vou fazer igual vocês fazem o quê? Lá no, né, lá no, lá no dia anterior para o dia atual, eu venho e passo uma linha de referência aqui. Então vamos lá, ó, eu passo as linhas minhas aqui, eu passo no F6, vou criar uma linha aqui, ó, né, para eu ficar vendo isso sempre agora, né, ó, passar aqui, ó, igualzinho eu faço no domingo lá. Então eu venho aqui, ó, coloco linhas brancas, se eu gosto de linha arco-íris, não tem problema, meu, sabe? Só que lembra, a minha nomenclatura é essa, fica mais fácil para eu identificar e para que todo mundo veja a mesma coisa, seria interessante usar as mesmas cores para tudo, né? Porque ninguém é obrigado a ter gostos diferentes ou iguais, mas se nós padronizarmos isso, nós saímos desse negócio de ser obrigado a ter gostos iguais para falar o quê? Nossa obrigação é ter uma comunicação efetiva. Então, isso facilita a nossa evolução. Fica mais simples, né? Fica mais simples. Ó, vou deixar sólido aqui, branco, ali deve ter um padrão do Cícero aqui em algum lugar. Nossa! Esse, ó, deve ter um padrão aqui, ó. Deve ter um padrão criado aqui, ó. Um padrão criado já. Tá lá ele, ó. Né, ó. Eu venho no Ctrl+C, Ctrl+V, desço aqui, né, ó. Beleza. E eu tenho que criar um POC também, né, meu? POC também. Né, ó. Vou colocar o cara aqui e eu tenho um padrão feito já, ó. Tem um padrão feito, já que eu sei que vai acontecer, ó. Porque aí fica fácil, ó. Eu sei o que representa cada linha. Depois que estiver lá, ó, depois que estiver passando alguns dias, se estiver assim, por exemplo, não sei nem o que está acontecendo, eu sei, meu, que linha que é essa daqui? A cor dela é a cor do POC, né? Então, sendo assim, se é a cor do POC, desculpa aí, é o gráfico de vocês mesmo, então é assim mesmo, né? As aulas de vocês estão ali atrás, né? Bem, então, aqui atrás as aulas de vocês. Só mudou a escala ali, tá, turma? Então, aqui, ó, eu vou ter esse fenômeno aí, ó, bem bacana para operar. Também, ó, bem bacana. Marquei, então tem área de valor a semana inteira. Então, aqui é o que para mim? Ó, vamos voltar para aquele nosso slide, ó. Vou colocar aqui o meu operacional. Aqui é isso aqui, ó. Né, ó. Eu quero buscar, ó, isso aqui, ó.
Opa, ó. Tá? Quando eu faço isso, eu tenho o quê? As regiões trade location. Legal, Cícero. É ali. E eu quero dizer para vocês, o que é ali? Quando tá dentro, como ele anda, Cícero? Ali é assim, ó. De cima, opa, aqui rompeu, né? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, de cima para baixo e de baixo para cima. Ou seja, se ele não rompe, a tendência natural é que ele desça para as áreas de valor inferiores. Né? E se ele está embaixo e não rompe para baixo, a tendência é que ele busque que áreas de valor, de volume superiores. É por isso que eu falo, então, que o preço anda dentro da área de valor, de baixo para cima, de cima para baixo. Ah, tá por aí, Atila? Tem um cara chegando. Opa! Olha o que isso. Entendeu isso que eu falei, meu? Entendi. Tem certeza? Certeza, aí fica tranquilo, né? O Atila, ó, o Cicerão vai tomar uma daqui a pouquinho, aí ele vai ter amnésia, ele vai ligar para você contar para ele essa história aqui, beleza? Tá, beleza, pode ligar. Ele não pode errar amanhã, ele vai estar parando pesado, hein? Tem um monte de gente que opera um monte de carteira aí. Se ele perder dinheiro, Atila, olha, os meus boletos irão chorar. Eu vou lembrar de você. Ó. Posso usar isso aqui? Pode aí. Ó, então, turma, ó, vamos lá, vamos fechar essa ideia aqui, ó. O passo do elefante, quando ele não rompe, eu sou formiguinha, quando ele não rompe a área de valor, o que acontece aqui? Ó, ele pode adiantar, então, ó, aquelas perguntas que eu faço né, ó, ele vai andar, ó, se ele não rompe, não rompeu, né? Se ele não rompeu, o que ele pode fazer? Ser, ó, um novo teste, ou um pivô para baixo. E aí, qual é o caminho natural que você espera? Já que ele não rompeu, é ficar dentro da área de valor. Então, é caminhar para dentro da área de valor. Né? Até o quê? Ele chegar à última área de valor. No meio desse caminho, existe um POC que pode interromper essa passagem. Tá bem? Essa é a lógica simples. Simples. Então, aonde você não gosta de operar? Não Até chegar ao quantitativo, eu não gosto de operar, né? Não gosto de operar dentro da área de valor. Mas aonde se operaria dentro da área de valor? Próximo das áreas de trade location. Por isso que é a área de trade location, Cicerão. Tá de sacanagem comigo, meu. Vai para uma cerveja para gelar e depois você volta aqui mais concentrado. É isso, né, turma? Então, ó, ele está lá em cima, eu falo, ó, tá lá em cima, ele pode fazer o quê? Se ele não romper, ele volta o quê? Para baixo, ele vem buscar áreas que foram ultrapassadas, ou vem buscar áreas inferiores de valor. Se ele está lá embaixo, o que ele vai tentar fazer? Né? Depois, se ele não romper, ele tenta, ou né, tentou. Ai, ser oculta tentativa. Para com isso, meu. Que pontas tentativas, cara. Para com esse negócio de. Meu, você vai ver isso acontecer, né? Bateu a primeira vez ali. Né? Não é subjetivo. Aonde tem que voltar a testar? No mínimo, aquela região. Caraca. Né, turma? No mínimo. Mas lembra, espere um pouco se tiver com dúvida. Né? Ou se tiver com dúvida, faça a sua parte. Né? Faça o processo para ver se é verdade ou não, né? Sem imaginação, porque a imaginação leva a gente a caminhos desconhecidos. E isso aqui é um caminho conceitual e matemático, tá bom? Beleza? Então, ó, tá lá embaixo, não rompeu. O que ele vai fazer? O que ele pode fazer, né? Que é uma probabilidade. Ó, ele pode fazer o seguinte, né? Na volta desse teste aqui, se fizer um teste de novo, ou ele fizer um pivô um pouquinho mais para cima, ó, ele tem que voltar o quê? A áreas de valor, testar áreas de valores superiores. É essa a ideia. Né? É essa a ideia. Tá bem? E esses são os dois movimentos que ele pode fazer. Né? Os movimentos mais operacionáveis. Quase saiu isso. Bom, aí vem aquela pergunta já. Não fez assim, então não opera. Pronto. Ah, vai ter um monte de dia para você ganhar dinheiro. Você vai ver. É como passou uma operação, passou a operação. Isso aí eu quero tirar isso de vocês. Ah, eu não fiz. Daí que você não fez, meu. Na próxima você vai fazer isso. Né? Tira esse peso, meu. Carregar sem passado, né, galera? Foi, aprendi que eu tenho que fazer, que dá certo. Então, na próxima, honre a vez que você não fez. Vá lá e faça. Apenas faça. Tá bem? Ó, aqui vai ser igual, hein? Pensamento não vai mudar aqui. Tá bem? Apenas faça.
Vamos lá, beleza. Zerou? Fechado, fechado. Ah, então esse aqui seria então o passo do elefante. Eu escolho então o passo do elefante para ter um espaço como uma formiga de caminhar bastante. Isso. E esse caminhar bastante é um número de ticks que eu estarei pegando para colocar o quê? No meu bolso, pagando meus boletos. Ó, né? O pessoal que está assistindo pela terceira vez vai falar assim: ah, agora eu entendi. Né? Porque, olha, foi bem mastigado isso aqui, hein? Ó, vou perguntar aqui para um cara que já viu isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Tadã. Vou perguntar para um cara da muito antiga, mas muito antiga mesmo. Eduardo, tá por aí, Eduardo? Abre aí. Abriu? Oi, Cícero. Tô aí. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom? Tudo jóia? Você viu a história da formiga e do passo do elefante? Essa é nova. Essa é nova. Você viu isso daí, Eduardo? Vi. Essa é nova. Olha, porque eu encontrei um formigueiro com a minha filha hoje e eu tinha que explicar alguns conceitos para ela de mercado. Eu pensei, ah, hora do hipermapa. Eduardo, isso aqui dá certo, é ou não é? Dá, funciona. Sim. Não, tentamos operar hoje opções, hein, Eduardo? Não deu, hein? Quase. Quase. Quase, mas ó, marcamos o que vai acontecer, não é? Vai dar, vai. É Vai isso dar. aqui, né, Eduardo? É isso aqui, não é? Que ele tá buscando? Exatamente. Exatamente. Ó, eu te chamei, ó. Estamos olhando para um ativo lá que vai dar show, hein? Vai dar show. Barba e cabelo. Ele vai cair para dentro da ZIN. Nós vamos fazer o quê? O retorno da ZIN. Eduardo, ó, Oi. operar dentro da ZIN quando tem hipermapa, dá ou não dá? Dá para operar dentro da Zin com hipermapa. Sim, tem que entender justamente esses conceitos do passo grande e enxergar essas áreas vazias do hipermapa dentro do mapa operacional, né, Cícero? Isso aí. Então, turma, ó, lá naqueles espaços que eu falo para vocês de domingo que são bons de operar, obrigado, Eduardo. Ó, é ali que eu falo para vocês, aqui é legal, tá livre. Por que tá livre? Porque ali, meu, ó, um passo do elefante ali dentro é muito bacana. Ó, agora vocês sabem uma coisa bacana aí, ó, que o alvo de vocês era o quê? Era 18. É, 18 ticks. É, ó, e no hipermapa? Cada barra do hipermapa, o quê? 10 ticks. E o Cícero mediu essa balada toda aqui. Ele sabe o seguinte, ó, que as duas primeiras barras, depois da barra de ignição, elas têm em torno de 85 a 93% de chance de ocorrerem. E isso daí dá o quê? Dá 20 ticks. É mais do que o que vocês estão apostando depois que entram na barra de ignição. Então ali reside uma probabilidade matemática poderosíssima, turmas. Não é eu coloquei aquele valor porque eu quero, né? Já perceberam, né, meu? Já perceberam, que eu nem ligo pro stop, né, meu? E quem está fazendo o trabalho certinho percebeu que tem alguma coisa por trás muito poderosa. Né? Quem aplicou, sem ficar né, perguntando se está ganhando ou perdendo, e sim com a ó, que não perguntar se está ganhando ou perdendo, eu olhar e falar, cara, eu realmente estou errando algumas vezes, mas quando eu acerto, algumas vezes eu preciso errar muito mais para zerar, para ficar negativo. Essa que é a percepção mais importante. O valor, quanto está dando, não importa. Eu não cheguei aqui me perguntando quanto eu estava ganhando, quanto eu estava perdendo. Eu cheguei aqui falando, cara, qual que é a porcentagem de acertos e ganhos de cada estratégia? Era isso. Números de acertos e ganhos, certos e errados. Era apenas isso. Por quê? Porque se eu passasse isso, ou selecionasse lá aquilo que eu acertava mais, com certeza eu ia ter mais dinheiro. Então eu não ficava olhando para o resultado, assim, por quê? Para a causa. É essa cabeça do trader de alta performance. O resto, de novo, historinha para boi dormir. É cara que ganha bastante, depois entrega muito. E aí não sai do lugar. Né, meu? Não adianta isso daí, cara. De boa. Eu falo, tem um monte de gente assim, galera, que estão ali na porta da alta performance. E aí, meu, não é um detalhe. Não é um processo de autoajuda, não é 5 passos para o sucesso. Não, é entendimento de modelagem operacional. É tática e cenário estratégico. É isso. E resultado. Então, ó, meu, beleza, casou. O passo da formiguinha do elefante. Nós vamos ver como ficaria? Vamos ver como ficaria. Ó, vamos lá. Então, eu vou chatar isso aqui. Né, ó.
Vou colocar um na frente. Ah, Cícero dos meus cabides. Cícero dos meus cabides. Vamos colocar essa linhazinha aqui agora, ó. Já estava no gráfico de vocês, né? Ó, mas só para vocês terem a mesma configuração, ó, é 2 aqui, tá bem? Ó, trailing stop, tá bom, galera? Aí dá para a gente fazer aqui as brincadeiras, que na semana da quinta-feira vocês vão ter já uma obrigação operacional, né? Que é uma forma de entrada obrigatória que vamos fazer. Então, vamos lá ver como seria isso aqui. Eu vou ter que tirar esse cara daqui. Eu não queria mostrar meu template para eles, que vai ser um soco na boca do estômago. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou tirar esse cara aqui, abrindo uma nova janela. Espera aí, ó. Pronto. Um minutinho só. Tá quente hoje, dá abafado, né? Chovendo pra caramba. Enquanto carrega, galera, eu vou tomar uma água aqui. Deixa eu ver as perguntas. Rafael Giglio. Rafael, eu vou responder as suas perguntas, viu? Só que eu tenho outras pessoas perguntando, então eu tenho que responder de uma, depois eu tenho que responder da outra, depois eu tenho que responder da outra. Se eu ficar só em uma pessoa, aí alguém vai ficar sem resposta, tá bem? Por isso que eu demoro um tempo para responder algumas perguntas lá pelo WhatsApp. Rafael pergunta o seguinte, Rafael Giglio, as operações são feitas no hipermapa? Não, pô. É no mapa. Desculpa, no operacional, né? No operacional. Mas o operacional opera, lembra, é a formiguinha operando no passo do elefante, dentro do passo do elefante. Então, lá no hipermapa é onde eu escolho o tamanho do passo. E aí eu ponho a formiguinha. Quem que é a formiguinha? É o 339, tá bem? Eu opero com a formiguinha, porque o passo do elefante é grande para a formiguinha. Se for operar lá no passo elefante, o meu stop também é o tamanho do passo do elefante. E o stop do elefante deve ser grande. Olha o tamanho do pé do elefante. Olha o tamanho dos passos do elefante. Olha o tamanho do elefante. Então tem que ter o quê? Uma carteira de elefante, né, em termos de tamanho financeiro. A gente não quer isso. A gente quer apostar pouco para ganhar muito, ou o máximo possível. Essa é a regra boa. Já que nós temos o quê? Sempre o mesmo propósito de stop, né? E 339 é um baita stop, vai por mim. 339 é um baita stop. Se meu amigo James estivesse aqui e falasse assim, ó, 339 é um baita stop bacana para dólar no Brasil, que tem um volume gigante durante o dia. Né? E outros ativos aí também, viu? Tá bom? Então, ó, carregou. Beleza. Essa configuração é por fluxo. Também porque a calculação o quê? Do meu delta acumulativo. Então, o que é o comportamento do fluxo que eu quero operar. Então, nas outros cursos, dava opção para o cara operar né? O que você pode operar por fluxo, por aceleração de fluxo, né? Essa não. Já fechei uma ideia aqui, vou apresentar o que eu gosto de operar, que é por fluxo, comportamento de fluxo. Fechado? Mas de vez em quando você não está igual, blá, blá, blá. Meu, se não está igual com o problema do fluxo e do preço, então não opera. Não, eu tenho uma pergunta para fazer aqui, ó. Toda hora que eu ponho a mão na minha mesa, eu ganho $100, tá bem? E não levo um choque, se eu colocar num lugar específico. Aí, ó, eu coloco a mão em outro lugar, dá um choque. Eu não ponho mais a mão ali. Porque a condição não era só, ali eu levo choque, não ganho dinheiro. É isso. Se a cor do fluxo não está igual ao comportamento do preço, então não opera, ué. Qual que é o problema? Ela não é, turma. Qual que é o problema? Não é? É assim que a gente tem que ver. As perguntas certas. Né? O que me chama atenção não é aquilo que eu não quero operar. É aquilo que eu quero operar. É agulha no palheiro. E manter a cabeça ativa nesse objetivo. Não deixar com que o cérebro de vocês pegue vocês desprevenido. Né? Porque aí perde o caminho, para levar stop e fala assim, eu fazia tudo igual porque eu levava stop. Se fizesse tudo igual, eu não levava stop, cara. A proporção é estatística, eu falo sempre. Não vem querer me enganar, eu falo pra galera. Sem historinha para cima de mim que eu desenvolvi o sistema. Eu falo, não mintam para mim, eu falo sempre, não mintam para mim que isso me deixa louco. Louco, né? É tudo métrico isso aqui. Até a mentira eu sei onde tá. Ó, meu filho deu risada aqui, ó. E é verdade, eu pego ele tentando mentir para mim. Pai, eu fiz certo, fiz o que você falou. Sério que você fez isso? Sim, no pé da letra. Eu vou lá, meu.
do segundo item para trás, ele fez o que ele queria. É quase assim, não vamos deixar isso acontecer. Amém? Ó. Então, ó, agora um outro recurso importante que nós vamos mexer aqui na plataforma. Ó, galera, eu estou ensinando a plataforma ao mesmo tempo que eu dou uma aula para vocês, viu? Então vamos lá, ó. Vou colocar no topo, aí não sair daqui, né? Ó, topo, quer dizer, topo, aqui, sempre no topo. Ah, peguei você. Então aqui em cima, ó, eu vou ajustar essas duas janelas aqui, ó. Nesse de baixo que é operacional, ó, eu vou colocar isso daqui, ó. Bem, ó, a rolagem aqui, ó, sem tempo de rolagem, tá bom? Ó? E nesse de cima que é meu mapa, que é o hipermapa, ó, eu vou colocar isso aqui, ó, nesse cruzinho aqui, ó, global, tá bem? Ó, para que será? Eu quero mostrar para vocês o que seria isso aí, ó, né? Ó. Então, por exemplo, ó, eu falo para vocês lá de domingo, né? Domingo, né? Ó, eu falo, vou pegar o movimento aqui, ó. Esse movimento aqui embaixo, aqui, ó. Ó que bacana, galera, onde foi, ó. Então, esse movimento aqui, tudo aqui, ó, onde está sendo no outro gráfico aqui, ó, estão vendo? Ó, tá vendo? Ó? Opa, ó. Ele vai mostrando, ó, quando eu mexo aqui, ele mexe no hipermapa. Olha que bacana, galera. Ó, o 339 em relação ao 442. Vamos pegar um movimento bem bacana aqui. Ó, vou voltar. Ó, vou pegar aqui. Essa queda aqui, ó. Oi. Tem que vir mais para trás. Aqui, isso aí, ó. Então vamos lá, né? Ó. Então, essa aqui tá de valor dele, ele vem para baixo, né, galera? Ele subiu. Né, ó. Subiu, né? E começou uma queda aqui, ó. Olha que barato, ó. Olha o passo do elefante, turma, ó. Essa queda aqui, ó, hora que for vermelho, ó. O que é vermelho para o Cícero? O que é uma venda para o Cícero? Né, ó, olha o passo do elefante, ó. É impossível, ó, não é legal operar dentro da ZIN. Calma aí. Se eu usar o conceito da formiga do elefante. Ó, dentro da área de bateu numa área de valor, trade location, não foi isso? Trade location. E começou a descer. Para eu vender, tentar o quê? O delta para baixo. Intente negativo, barra de ignição ou uma barra forte, né? Aí eu venho o quê? Bom, aqui pode ser que não dê um pivô, barra de 10 ticks, amigo, para dar um pivô aqui é complicado, mas um pavio no hipermapa pode ser o quê? Um pivôzinho, ou nem pavio vai ser, um retrocesso, um retorno, dentro da tendência de preço da barra do hipermapa, vai ser um pivô em alguns gráficos operacionais. Que é um pivô, né, com retorno, uma barra de um movimento com uma barra de retorno, com uma, duas ou mais barras de retorno. As melhores é o quê? Com uma e duas barras de retorno. E aí você vai ver isso aqui, ó. Ó que bacana, turma. Olha que bacana isso aqui. Ó, lá no hipermapa, ó, é um passo do elefante aqui, ó. Zigue-zaguezinhos, ó. Ó que bacana, ó. Então, Ciro, ó, estou operando em relação ao passo do elefante. É assim que a gente opera. Ó, a linhazinha branca vai ser aquilo que vai maravilhar a vida de vocês. Maravilhar. Vocês vão ser outra pessoa depois que conheceram a TR Trailing Stop. Vocês vão ver. Vão ser outra pessoa. Quer ver? Meu amigo Ciomar, como vai você? Boa noite, Cícero. Tudo bem? Ciomar, você viu isso que aconteceu aqui? Lindo, lindo, né, professor? Você viu que é visual, né? Visual. Não tem desculpinha. Tá bem quase. nítido. Não dá para o cara ter desculpinha depois de conhecer o hipermapa, não é? Fala pro pessoal aí, ela não é? Sem mimimi, né, professor? Sem mimimi, né? Porque eu lembro, o que o elefante é um passo ou dois passos, que são duas barras, que é 93% de chance praticamente de continuar andando, vai ser o quê? Cara, vai ser uma baita oportunidade do 339, porque ali eu vou ter uma barra de ignição e lá tá o meu stop. É ou não é? Com certeza, professor. Hoje eu E peguei aí? duas dessa. Não, vou falar de novo que eu me emocionei. Jezinha, abre o vinho. O Cicerão vai ficar olhando o vinho, não vai tomar, mas abre o vinho. É isso aí, Silmar. Pegou duas, deu certo? Com certeza. Fechei com quase $600 depois de um mês sem operar, praticamente. Então a saúde está ótima agora, tá ou não tá? Com certeza. Voltou, recuperou a saúde, não perdeu nada, foi ou não foi? Ganhou saúde Isso. de novo e dinheiro. Não é legal se recuperar com tranquilidade? Não é? Fez o caminho certo. A experiência foi tudo, hein, Silmar? Foi ou não foi? Muito bom, professor. Gratidão por todos os ensinamentos que você passa para a gente, viu? Bacana.
Ó, o Silmar deu a dica aí, ó, fazendo isso aqui, ó, eu mato a pau. Obrigado, Silmar. Galera, ó, vocês viram a configuração como eu fiz, ó, em termos de passar, ó, façam isso, ó. Ciro, como é atividade para até quinta-feira? Nunca termina, ó, sempre é somativo. Sempre... Hoje, por exemplo, eu não dormiria, ficaria passando a linha no hipermapa, olhando assim, ó, olha os pivôs, olha, o que é nada no hipermapa é o ponto de entrada no mapa operacional. É por isso que o Ciro dividiu, então, e colocou esse critério operacional. É por isso que ele criou lá o hipermapa do operacional, porque ali eu posso operar dentro de qualquer área. Porque poucas barras lá no hipermapa é o passo do elefante para a formiga. Ela vai ganhar uma grana, vai andar bastante. Muitos passos do elefante, uma maratona para a formiga. Agora meu amigo James falou, ó, pegou esse Cícero me explicou várias vezes, agora não tem mais dúvida. Maratona, eu sei exatamente o que significa. Esse princípio aí, ó. Cara, e eu quero fazer o quê? Eu quero pegar maratonas de elefantes, sendo uma formiga. Ó, quero pegar, ó, e toda hora uma maratona. Toda vez que passam 2 barras, é uma maratona para formiga, galera. Vamos supor, então, que andam 5 barras. Já falei no começo, vou falar em risco de novo, vocês vão ver, né? Que os movimentos do Cícero, estatisticamente falando, são de 3 a 5 barras. Por isso que eu falo que 2 barras, chuchu com manteiga. Se chuchu com manteiga é bom, então chuchu com manteiga. Então, não é. Mas a maioria dos movimentos vai dar o quê? De 3 a 5 barras. E alguns serão muito mais legais. 3 a 5 barras. Vamos supor que dá 4 barras. São 40 ticks. 40 ticks. Se eu fizer 40 ticks todo dia... De novo. É muita grana no final do mês. Tá bem, ó? Isso é bom pra gente, turma. Isso é muito bom pra gente. Então, ó, agora, ó, o que vocês estão vendo, ó, a sobreposição, hein? Criei o hipermapa. Ele é a mesma coisa que era, só que o princípio é outro. Ó, a pergunta que vai acontecer. Se eu coloquei o meu VP, o meu operacional, eu posso? De novo, você pode fazer aquilo que você quiser. A forma que eu uso é dessa forma aqui. Tá bem? É isso. Dá os melhores resultados possíveis. Os meus filhos aprenderam muito bem. Antes de ensinar para vocês, eu testo em mim, depois testo para ver se meu filho entende, se minha filha entende. Né? Se minha esposa dá a nota lá. Né? Para mudar, tem que estar no mínimo 8. Olha que coisa, né? Comigo é sempre acima. 8. Então, ela avalia lá um monte de critério. Ó, pode porque deu 8. Assim, então, caraca, isso é bom, meu. Isso é legal. Isso é muito bom. Eu tenho que me habituar a isso. O que eu percebi, galera? Que essa configuração de tela, assim, ó, um do lado do outro, facilita para vocês enxergar. Quem tem mais de uma tela, tenta fazer assim, ó, colocar um para cima, um no topo, ó. Como você fez, Ciro? Eu venho aqui, clico no gráfico operacional, vai ficar em cima do gráfico hipermapa, né? O pequeno em cima do grande, né? Fica lá, né? Contido dentro, praticamente, ó. Eu venho colocar sempre no topo aqui, ó. Mostrar a aba sempre selecionada e sempre no topo. Tá bem? Ó. E aí vai ficar em cima. É mais fácil para ficar vendo onde está acontecendo os movimentos. Ah, que bacana. Meu comportamento lá do fluxo, né? Que fluxo? Desse cara aqui, ó. Né? Desse cara aqui, ó. Né? Ó. E aí você vai operar esse comportamento e é muito bacana. Lembra? Ó, um passo do elefante é a formiguinha se dando bem. 2 passos do elefante, a formiguinha feliz da vida. 5 passos do elefante, Ave Maria, lágrima nos olhos do Cicerão. Lágrima nos olhos do Cicerão. São 50 tiques, lágrima nos olhos do Cicerão, galera. E aí, ó, de novo. E aí é onde eu vejo a operação surgir, Cicero. Aonde você via antes, trade location, no volume, que o volume é o quê? É uma ferramenta estratégica. De novo, Serão, repete para os caras aqui. O que é o volume? Uma ferramenta estratégica. E aonde você coloca uma ferramenta estratégica? Um cenário operacional. E isso, Cicerão, não se irrita, rapaz. E aonde é esse cenário operacional? No hipermapa. Bonito de ver. Você viu, galera? Parece que a gente treinou para fazer para vocês. É bonito. Cicerão hoje, calmo, soberano. Tá bem? Bom, ótimo. Então, Cicero, eu já compus as minhas telas operacionais. E aí vem aquela pergunta.
Onde eu entro? Né? Calma, calma, que nós vamos chegar lá. Bem, nós vamos chegar lá. Agora, eu compus as minhas telas operacionais. Uma é hipermapa e no ES é esse cara aqui. Fizeram, e nos outros é quanto? No ES é isso aqui. Quando for necessário outro, eu aviso vocês. Então, faço o trabalho de casa, que é testar, aprender a usar esse conceito no cara mais bacana da família da Terra para a gente fazer isso. Tá bem? Meu Deus, se o pessoal do intermediário estava hoje operando, deve ter feito esse movimento aqui, hein, turma? Deve ter feito esse movimento aqui. Só de olhar, meus olhos já ficaram todo umedecidos aqui. Que bonito. Foi a aula de 5 semanas aí. Ó, então, ó, Cícero, o que eu faço nesse gráfico aqui operacional? Linhas, né, turma? Linhas, né, turma? Linhas. Ficar passando linha para lá e para cá, meu. Isso é importante para chuchu. Né? Para saber aonde é o quê? Aonde já rompeu, para eu poder operar com mais tranquilidade. E lembre-se, está caindo no mapa. Ó, se o elefante está caindo, a formiguinha vai operar também caindo. É. Se o elefante está subindo, a formiguinha vai querer subir também, né? Porque se o elefante está subindo e a formiguinha está descendo, quer operar só descendo, o que pode acontecer? Levar um pisão na cabeça pelo pé do elefante. E eu acho que o elefante vai matar a formiguinha. O que você acha, filha? A minha filha levantou as mãozinhas para cima. Acho uma crueldade isso. Mas é isso, né, turma? Não podemos, porque o mercado nos engole, o mercado acaba com a gente. É lógico que, né, quem está mais tempo no captura de fluxo já não pensa muito bem sobre, não pensa com esse medo, né? A gente não tem medo, né, galera? Depois de uma certa fase da captura de fluxo, a gente fala assim, se o cara vacilar, a gente dá na orelha dele e dá mesmo, né? Não tem essa não. Tá bom? Então, ó, aqui acabou uma grande quantidade de informações já. Parece que não, ó. Eu juntei operacional e juntei né, a parte estratégica. Não deu os detalhes de entrada, não, né? Porque isso vai acontecer no tempo certo. O curso vai ficar rápido daqui a pouco, vocês vão ver. Quem já fez já sabe, né? E demora para chegar até aqui, de repente, acabou. acabou, acabou. Jesus, é rápido, vocês vão ver. E aí tem que continuar treinando sem parar, né? Sem parar. E aproveitem, hein, turma? Aproveitem. Nas próximas turmas lá, ó, depois que acabar o curso, que o contato vai ser menor, não vai ficar o Cícero batendo papo e vai lá, faça, siga o processo, viu? Cada vez mais causando e chamando a responsabilidade dos participantes aí, ao ponto que o cara vai ter que ser bom para se manter aí, né? Aquele braço amigo do Cícero do lado empurrando, tá ficando cada vez mais distante. O pessoal está percebendo. O Cícero não era mais. Todo dia tinha aula praticamente, né? Era quase todo dia. Tá bem? Bom, beleza. E aí depois a gente vai explicar, né, o que essa linhazinha branca faz, que dá muito bom para a gente. Ela é linda, maravilhosa. Tá? Que já perceberam como ela é boa para filtrar a operação para a gente. Como ela segue um direcional. É por isso que ela foi colocada ali. É por isso que ela foi colocada em todos os lugares. E ela marca coisas boas para a gente. Né? Ela marca, olha que bacana, aonde o preço não pode o quê? Passar. Não estiver operando, direção, movimento direcionais. E mais, quando aparece uma setinha, se você quer sempre contra, né? Ela vai dar um alerta para vocês. Né? A setinha vai anunciar a próxima barra, que seria o quê? A barra de ignição. Não, fala sério, retorna isso, para tudo, joga tudo no chão, fala tudo, fala de novo. Aparece uma setinha creme, para dizer, acho que é creme. Uma setinha creme? O que quer dizer essa setinha creme? É tática, né? Não me enrola, Cícero, me conta, o que essa setinha fala? Ela está avisando você que a próxima barra vai ser a barra de ignição. Não, repete de novo, cara. Põe mais 1 litro de cerveja para gelar aí. Nem isso eu preciso pensar, Cícero, ela vai dizer para mim, a setinha, quando ela acontecer, não vai ser sempre, mas quando acontecer que do lado, a próxima barra,
ela vai ter um pavio, vai ser uma barra de ignição. É isso aí que ela foi criada para fazer. Que é isso? Então mostra para mim aí, faz o risco e mostra, porque se isso não for verdade, nós vamos brigar hoje, Cicerão. Nós vamos brigar. É sério. Eu vou te mostrar, ó. Você vai ficar bobo de ver, ó. A setinha apareceu aqui, ó. Tá, e daí, cara? Você vai ficar chocado agora. Olha aonde está a barra de ignição. Do lado. Quer dizer, quando dá a setinha, eu tenho que estar esperando dar a barra de ignição. Sim. Você tá de sacanagem comigo, meu. Tá de sacanagem. Esse aí é o day trade? É esse aí que é o day trade. Caraca, Cícero. Meu Deus do céu. Caraca. Poxa vida. Meu, e agora então, se eu não fizer a coisa certa, fica cada vez mais complicado para mim, né? Porque realmente não dá para tocar, não dá para ficar fazendo muita historinha, né? Não dá. Mas teve uma seta que depois deu estoque. Cara, vai ter um monte de coisa que vai dar errado de vez em quando, cara. Mas você vai perder uma barra, vai ganhar 10, vai ganhar 5, vai ganhar 4. Né? Antes de falar assim, mas teve uma que deu errada, né? Para não irritar o Cicerão, que ele tá, né, pavio curto, ele viajou, hoje não gosta de viajar. Viajar para o Cicerão é terrível. Né? Faz 100 vezes, os recursos erraram. Né? Como eu falo para o meu filho sempre, e falei para mim mesmo, né? Antes de falar que é mais ou menos alguma coisa, só porque você fez 10 vezes, faça 100 e veja-se como é a sua reprodução. Né? Faça 100. Eu fiz 5 e deu errado, então faça 50, vê como é que dá, meu. Né? Ou seja, termina o seu percurso de analítico, né, gerador de dados, para que você consiga analisar os seus dados. Porque se isso vira um acho, né, foi vencido pelo que você acha. E lembra, galera, a única coisa que a gente usa no acho que pode mudar a nossa vida é a Mega Sena acumulada, porque a gente acha 6 números e às vezes pode ser sorteado. O resto eu nunca vi, meu. Eu nunca vi o acho ser reprodutível também e gerar felicidade. Então vamos lá. É isso que vai acontecer. Não, ele foi feito para isso, tá bem? Mas independente desse sinal, independente do sinal, né, eu vou entrar o quê? Em qualquer barra de ignição, um tique abaixo. Um tique abaixo, um tique abaixo. Como seria isso, então? Seria assim, ó. Vamos lá. Vamos supor, então, que eu estou aqui com o meu Superdom, né? Meu Superdom, e vocês todos têm essa configuração que a gente conversou lá nas configurações primárias, que todas as pessoas fizeram comigo. O seu não está igual ao seu, não tem problema, cara. Assiste as aulas normalmente, você vai ter lá como eu configurei isso aqui, ó. Tem que ter essas configurações aqui, ó, destacadas, tá bem? Para quê? Para que eu possa pendurar uma ordem aqui. Na quinta-feira, eu vou apresentar para vocês o robô de entrada automatizada. O que dentro do plugin de vocês já receberam um robô de entrada, né? Um algoritmo de entrada. Ele executa as entradas automaticamente, tá bom? Que eu vou falar para vocês na aula que vem, que ainda estamos juntando tudo, tá bem? Bom, beleza, Cicero. Então, aqui, nessa configuração do Superdom, eu tenho ali, né, eu tenho aqui essas marcações do Nihinko Price. Então, ele me mostra o quê? Né? O tamanho da barra, né? O limite da barra, superior e inferior da barra, são esses valores aqui. Então, como a gente opera? Como a gente já soubesse, se aqui fosse uma barra de ignição, né? Nós estaríamos, e nós estivéssemos comprando, nós estaríamos comprando um tique acima desse valor aqui, ó. Então, é o 3628,75, 3628, 75. Então, a barra tem esse tamanho. Se eu for comprar, tem que ficar o quê? Eu tenho que esperar a barra se formar. Onde eu coloco a minha ordem, então? Um tique acima. Quando eu ponho o mouse aqui, ele para o Superdom, tá vendo? Não precisa ficar desesperado. Né? Ele para o Superdom, para que você possa colocar a ordem. É uma ordem start. Quando o preço passar por ali, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar a sua ordem no mercado. Então, ilimitada, nesse preço. Eu venho aqui no valor um tique acima da formação da barra, se eu estiver comprando, e coloco o quê? E aperto o screw. Que é o screw?
aquela botinha no mouse que eu rolo a tela. Eu venho lá e aperto ela para dentro. Pum. Ó, se vê a mocinha falando, ordem pendente. E a pendente, quando o preço passar por ali, né, ele vai o quê? Ele vai entrar no mercado automaticamente. Tá bem? E aí eu vou ter o quê? Uma estratégia ou o que nós fizemos lá na primeira semana. Né? Aqui está no minha esposa, no meu filho. Mas a de vocês era o quê? 13, 18. Tá bem? Por que 18 tão bom, Ciro? Porque 2 barras, que é 93% de chance de acontecer, né? E tem o quê? Dá um total de 20. Então passa um pouco do que você precisa. Você está trabalhando na alta probabilidade de ocorrência da formação de momento. É lógico e simples. Né? Não tem historinha para contar. Infelizmente, né? Eu podia contar uma história aqui. De repente, o cabrito passou na frente do carro e eu brequei. E aí o carro, estranhamente, saiu voando. E eu abri a porta, soprando o vento, coloquei o carro no lugar novamente. Não tá, né, galera? Não tem essa história, né, meu? É muito lógico mesmo, e por isso que dá certo. Porque é lógica, quando eu deito no final do dia, eu não tenho historinha romântica para falar. Né? Eu, infelizmente, quando minha mãe viu um dia, nossa, filho, é chato operar, você sempre faz a mesma coisa. Eu falei, pois é, mãe, por isso que é bom. Eu falei para ela, ah, minha irmã, não é legal te ver operar, eu pensei que era mais emocionante. Ó, ela quer que eu morra do coração na mesa, mais emocionante. Não quero emoção, quero ganhar dinheiro, meu. O que o pessoal fala por aí é sacanagem, quer, né, que eu viva junto com um psicólogo no mercado. Imagina, meu. Quem é seu consultor, o psicólogo? Porque, cara, eu entro em pane toda hora que o sininho bate. Entro em pane, meu. Perco o controle. Tá? Eu não queria isso para minha vida. Eu não queria isso para minha vida. Então, todas as minhas decisões, e a minha origem foi essa, né? Já falei para você da onde, o que eu fiz a minha vida, ela foi lógica. Isso não quer dizer que eu não tenho amor no coração, né, turma? Como eu falo sempre, né? Não quer dizer, né? Que eu não tenha crenças, né? Não quer dizer isso, tá bom? Beleza, Ciro, ó, vou cancelar. Venho lá e faço X. Venho lá e faço X. A mocinha cancelou minha ordem. Que lindo, é lindo demais. Tudo bem, turma? Ó, agora fechamos um programa bom aí, tá bem? Fechamos um programa bom. Então vamos adicionar um pouquinho mais. Adicionar um pouquinho mais. A ideia aqui, então, né, é muito objetiva. Né? Ó, eu juntei e compus a minha tela, tá bem? Ó, turma, será onde fica o Superdom? Cara, quem tem menos de uma tela, vai ficar um pouco mais de dificuldade. Né? Mas tenta encaixar isso aqui. A minha Superdom fica embaixo, né? Eu tenho uma tela embaixo, tem 2 telas. Né? E como você usa as 2 telas, Ciro? Né? Quem puder fazer esse exercício na semana, nesses últimos próximos 2, 3 dias, seria ótimo deixá-las assim. Se não, ó, põe a operacional, a minha operacional sempre embaixo. Eu tenho uma tela em cima da outra, né? Em todos os laptops, todos do meu PC, você tem várias telas, meus laptops têm uma em cima da outra, né? Então, a de cima sempre é o quê? A de cima, para mim, sempre vai ser a hipermapa e a de baixo vai ser o quê? Vai ser a operacional. Se eu não gosto disso, cara, não tem problema que você não gosta disso. O que não pode é você confundir o que é cenário operacional, que é a parte estratégica, e o que é a parte operacional, que é a parte do 339. Pelo amor de Deus, só não confunda isso, porque as ferramentas foram criadas com objetivos específicos. Não é um acho, são objetivos específicos, tá bem? Usá-las bem é muito importante. E qual é a vantagem de fazer o curso dessa forma que você não vai lá à noite e explica? Porque eu forço vocês a usar aquilo que a gente criou da forma certa, da forma correta, né? Que é isso que é o bacana. Para que a pessoa fale assim, ó, olha, deu defeito ao seu produto. Ah, sério? O que você fez? Ó, eu comprei essa geladeira e eu não consigo cortar a grama com ela. Sério? Não consigo. Pois é, eu tenho que explicar para as pessoas. Sabe o que é? É que o uso não é assim. Ela foi criada para isso. E esse contato nosso é para que não tenha dúvidas disso. Né? Para que vocês saibam exatamente aquilo que vocês vão fazer para atingir o que? Os resultados que eu atingo. Usar o mesmo template é isso. Né? Ter um plano de aprendizagem é isso. Né? É para que seja feita uma caminhada objetiva para pagar boleto no final do processo. Simples assim, sem acho, porque acho é uma probabilidade imensurável. E quem vive de probabilidade imensurável é o quê? São, né, são pessoas que gostam de viver na ansiedade, e isso causa depressão. Bom,
Bom, vamos lá. Feito, Cícero, feito. Montei as minhas duas telas, eu expliquei como eu entro, né? Aqui seria uma entrada, ó, ele bateu aqui o pavio, ó, oi, bateu aqui, deu, né, ó, deu deu aqui e a próxima foi uma barra de pavio, né? 18 tiques são, né, 6 barras, dando 339. É bem puxado, viu, turma? 6 barras é bem, ó, lembra? A estatística do Cícero é o quê? É 5 barras, de 3 a 5 barras. Pô, o Cícero me coloca 18 pontos, meu, tiques. Caramba, são 6 barras. O que quer de mim? Quer que eu sofra? Não, eu quero que você, nesse momento, sinta o poder da disciplina. Por que não a ideia aqui? Siga em frente, essa é a ideia. Quem escolhe regiões direcionais, vai o que? A maioria das suas operações vão dar mais do que 5 barras. Quem escolhe operar dentro de ZINs, vai ter o quê? Mais dificuldade, como foi dito no começo do conceito do quê? De volume. O nível entre alvo e stop é menor. Então, a maioria das operações que eu faço dentro da ZIN não bate o quê? Os meus 18. Então, tem que sair de uma outra forma. E a outra forma é o quê? São os avanços que irão aparecer para vocês, né, em forma de conteúdo e ferramentas da captura de fluxo. Então, não tenha pressa, faça a sua parte dentro do processo de treinamento e as coisas ficarão maravilhosamente lindas para todo mundo. Bom, Cicerão, agora eu posso operar? Agora vocês podem operar. Vou pedir para uma pessoa aqui. O Eduardo, você está por aí ainda? Oi, tô aqui, Cícero. Galera, não é que eu encho o saco do Eduardo, não, hein? Ó. Eu tenho alguns que são os meus mentorados, quase todos lá que estão intermediários, são os meus mentorados pessoais ali. E aí eu envolvo essas pessoas sempre no que eu faço aqui, tá bem? Não porque eu quero maltratá-los, né? Não, porque esses caras têm umas memórias elefantes de lembrar se eu esquecer alguma coisa. O Eduardo, Diga. diz uma coisa bem bacana aqui, hein, ó. Vale a pena seguir esse processo passo a passo? Ah, vale sim, Cícero. Vale. Sem dúvida. E Dá só vai resultado? ter. Dá resultado. Assim, e só vai ter confiança para ir para conta real na medida do treinamento, né, Cícero? A confiança é diretamente proporcional à quantidade de treinamento que tiver. E não tem jeito, gente. Eduardo, faz um favorzinho para mim. Você manda a planilha lá de resultados para o pessoal, lá no grupo do Outubro de Novembro, por favor. Você tem ela aí? Qual delas, Cícero? São 22. Não, a planilha, 22. Não, a planilha não, uma virgem mesmo, não precisa ser. Ah, uma normal? A normal, tá. Não precisa mandar a sua, não, 22. Tá. Tá vendo, galera, o exagero? Ó, basta o elefante que quer passar para vocês, ó. A virgem mesmo, se tiver por aí, por favor. Tenho aqui. Já passo, Cícero. Obrigado, viu? Obrigado. Um abração, Cícero. Um abração, obrigado. Ó, o Eduardo vai passar, gente, que eu tô fora do meu ambiente de trabalho, né? Que eu tive que viajar porque teve um problema hidráulico no meu condomínio, na torre, e vão ter que arrumar, e com criança dentro de casa é mais complicado, e com criança dentro de casa. E o Cicerão dentro de casa é impossível ficar vivo, querer pular da janela. Então, nós nos deslocamos para um outro lugar no interior, calmo, mas que a internet não está legal, mas está calmo, para que eu possa desempenhar as coisas que eu tenho que fazer. Né? Um mês novo está começando, é um mês bacana, vários contratos estão vencendo, e está chegando o momento de, né, do Cicerão, né, mostrar suas garras de novo aqui no mercado brasileiro. E eu vou operar pesado em mercados de volatilidade, mercados secundários. É na hora de eu completar o meu ciclo. Então, eu estou me preparando para um grande momento. E tá bem bacana, que estou me preparando desde dezembro do ano passado, galera. Isso é muito legal. Turma, ó, eu vou dar uma parada aqui também, porque tem essa atividade para fazer, ó. Colocar a tela e ver lá, tentar operar um pedaço, né, ó, um pedaço do passo do elefante, um pedaço da caminhada do elefante. Bem? Então, ó, é essa atividade e essa é a forma de agir. E a partir de agora, sim, ó, agora tá valendo mandar planilha para o Cícero. Tava valendo? Podia mandar. Né? Eu queria saber como estava o comportamento de vocês. Agora não.
Tá valendo mandar. Então, ó, manda a planilha para o Cícero. Não vai, precisa mandar, pode mandar o dia a dia. Antes era mais fácil, tinha menos aluno, agora está mais complicado o dia a dia. Mas, ó, manda na sexta-feira para a gente bater um papo, manda lá no grupo de vocês as operações feitas. Crie esse ambiente de comunidade. Isso não tem em outro lugar, turma. Eu garanto para vocês, não tem em outro lugar. Tá bem? Ó, faça. Renato, ó, agora você pode mexer no meu alvo, tá bem? Agora você pode mexer no meu alvo. Se não quer mexer no meu alvo, a saída foi dada na primeira aula, primeiras aulas. 13 stop, 18 de alvo. Não muda. Você pode mexer agora, mas o início não muda até que eu mude. Se eu não falei, não mude. Agora, a partir de hoje, você pode mexer nos dois, tanto no stop como no alvo. Eu não mexeria no stop. Se quer, vocês estão libertos agora. E quanto é o alvo? Cara, 18. Né? 18 é o mínimo do Cícero. Isso que eu gosto. Mas hoje eu libero vocês a colocar o que vocês quiserem. Digo, hein? Os meus melhores treinos. Não, você não vai alongar a operação, amigo! Você vai aprender a operar primeiro. Conquiste alongar uma operação entrando e ganhando o game, tá bem? Um passo por vez. E logo você vai estar longe. Não tenha pressa. Quem tem pressa não chega em lugar nenhum, para da primeira curva. Você vai primeiro entrar com os meus 18, depois você pensa em aumentar. Primeiro pensa em entrar, depois você pensa em mexer. Antes de entrar, não pense em nada. Entre primeiro, colega. Dito? Fechado. Pessoas, tem coisas que não são importantes. Tá bem? Sofram com 18. Pode sofrer à vontade com 18. Mas agora, vocês podem fechar até antes. Tá? Vocês podem até mexer no stop. Eu digo, hein? Ó, o Cícero não chegou até aqui mexendo no stop. No alvo, sim. No stop, não. Tá bem? Agora vocês podem mexer. Tá? Como prometido, em um momento eu ia liberá-los. Mas quando eu entro, não mudou, meu. Vocês podem mexer. Quando eu entro, não mudou. 13 e 18 foi feito na primeira semana, tá bem? A regra de entrada foi feita pela semana, tá bem? E isso não vai mudar. Só dei liberdade para vocês. Se não, eu quero mais ativos. Quando for a hora, eu dou mais ativos. Então, se não é a hora, não dê e continue no S, tá bem? Sigam o ritmo. Ah, mas do fulano operou o outro. Você não é o fulano. Faça o seu processo. E confie em mim, que no final vai dar certo. Se não der, faz o curso de novo, tá bem? E aí aproveita para seguir exatamente o que o Cícero falou, tá bom? Agora, ó, vocês podem mexer no stop, vocês podem mexer no alvo, mas eu, Cícero, não cheguei até aqui mexendo no alvo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas depois, lembre-se, hein? Eu vou estar vendo a planilha de vocês, eu vou estar sabendo como vocês operam, e as respostas que vocês vão dar vão ser exatamente aquilo que vocês estão evitando de fazer, tá bom? Então, ó, não se preocupe em... Ó, um passo por vez. Primeiro, eu entrei certo? Essa pergunta. Entrei. Beleza. O que eu posso fazer agora? Você pode mexer tanto no stop como no alvo. Beleza. Então, posso me divertir? Pode. Mas ó, o que o Cícero quer? O Cícero quer 18, cara. É isso que o Cícero quer. É que você não mexa no stop. É isso que ele quer. Porque ele fez isso. E depois que ele conseguiu aceitar o stop, ele começou a mexer no alvo dele. Quanto você vai pegar? Se eu pegar um tique por vez, eu estou feliz. A ideia aqui não é o quanto eu vou pegar. A ideia aqui é quanto de 10 eu faço certo. Porque depende de quanto eu pegar, eu vou ganhar dinheiro no final, vou pagar meus boletos. A ideia aqui é de 10 quanto você faz certo. Tá bem? E é isso que eu quero que vocês atentam ao processo e não ao resultado. Ao processo e não ao resultado. Lá na 8ª semana, a preocupação é o resultado. Durante até a 8ª semana, o processo que vai levar ao resultado. Galera, dúvidas? Cícero. Oi. É o Danilo, tudo bem? Como vai, Danilo? Tudo bem. Duas dúvidas. As linhas que a gente fica mexendo de topos e fundos permanecem no gráfico operacional, ok? No hipermapa também é necessário?
traçar e ver. Vou fazer pergunta para você novamente, tá bem? Ó, o que Manda vai lá. no hipermapa VP? Ok. O que vai no gráfico operacional? Não vai o BP. Então vai o quê? Vai as linhas que já passavam. Então, ó, não mude nada. No Ok. meu hipermapa, só VP, porque é ferramenta estratégica. E no meu operacional, as linhas que já vem passando. Então, não muda, Só o, v... só só o somei. VP e dos últimos 5 dias, não é isso? É isso, só somei, tá Ok. bom? Ó, você É não perde que, nada, só soma, tá bem? Então agora você tem duas telas. sim, tem duas telas aqui. Eu Então, tenho ó, o tudo que você fazia hipermapa. numa tela, você continua fazendo. Na outra tela, você faz o quê? Passa o VP e as linhas do VP. Pronto. Ok. E o VP do hipermapa lá dos últimos 5 dias, ok? Isso aí. Agora, essa semana, como exercício, você pediu que a gente traçasse o VP de D-1, ok? Essa semana você começou por hoje, porque eu expliquei para você esse conceito hoje, segunda. Aí no domingo, você vai começar a fazer comigo no domingo, você já vem no domingo, você vai começar a usar a marcação no domingo, né? Você está entendendo Sim. hoje a marcação no domingo. Então, as linhas do VP que você vai seguir para a semana que vem, vai ser todas as linhas do quê? Do VP no domingo. Hoje você vai Mas, usar a linha do VP, onde eu expliquei como seria, mas você pode usar de ontem, né? Que é o certo. sim, porque no operacional a gente estava marcando o VP do dia anterior, essa Não, semana, né? isso, que é o Não é conceito. isso? Isso. Aí você vai continuar fazendo aquilo lá. Você vai colocar só Ah, isso. sim. Essa é a minha pergunta. Eu Você vai ter ele ali. continuo Você no vai ter, sim, gráfico você vai ter. 339 No marcando. futuro, na quinta-feira, você vai optar em só fazer um. Tá bem? Ah, entendi. Entendi. Então tá. Você vai Obrigado. tirar ele de Beleza. lá, só vai fazer um. Beleza. Então hoje você vai Obrigado. ficar, lembra, de hoje até quinta você vai ficar, se der pra operar, você opera, mas você vai ficar vendo o quê? Isso aqui, ó, olha a minha linha, ó. Vendo isso aqui, ó. No Sim. passo do elefante, eu tento operar no pequenininho. Aham. Tá Depois você igualzinho o seu aqui já. isso aí, tá bem? Aí você vai marcar isso daí. Ó, puxa, para ver o que é. Sabe o que vai acontecer, o Danilo? Ó, você vai perceber que no hipermapa você pode operar tanto fora como dentro da ZIN. Quando é fora da ZIN, você fala assim, Ciro, ó, quando é fora da ZIN do hipermapa, é um tsunami. É isso que eu quero que você fale para mim. Porque você percebeu que é assim no gráfico pequeno, não é? Essa semana? Sim, E aí, sim. imagina no hipermapa o tamanho do tsunami. Aí você fala assim, cara, pegar 18 da ZIN do hipermapa é sacanagem demais, é matar cachorro com uma metralhadora. Aí é Aí passo de vai, elefante mesmo. você entendeu? Aí, o que vai acontecer? O Renato falou assim, o Renato, ó, que isso, Cícero, nem precisa falar quanto é aumentar o negócio. Eu vou seguir o fluxo, que a ideia é essa. O que eu faço para sair de uma operação? É o fluxo, meu. É lá que está a resposta. Identificação de fluxo. E Correto. vamos tentar chegar a isso. Mas é um caminho, né? É um caminho. Né? Então, Beleza. o que é o trade discricionário? Ele não tem alvo, meu. Ele não tem alvo. Ele tem o comportamento que ele opera. Ok. Beleza. Aí, é Obrigado. trabalhoso isso aqui, viu? Tá bem, Gabriel? Também acho. O que vai acontecer? Lembra que, faça o que é difícil e na vida fácil. Faça o que é fácil e na vida difícil. 95% das pessoas que perdem não tem trabalho do day trade, só tem trabalho de perder. Eu vejo isso muito, o cara não passa nada, ele põe lá e fica só olhando, meu. Eu falo, nossa, é bom do trabalho, ó. E o que vai acontecer na quinta-feira? Quinta-feira eu vou limpar isso aqui para vocês. Limpar. Limpar mesmo, galera. Eu falo assim, ó, a partir de hoje, nunca mais precisarão usar o quê? VP em gráficos operacionais. Tirar o gráfico pequeno. E aí o quê? Ó como o trabalho facilita. Eu vou ter o quê? O semanal. Pronto. Semanal, meu. E acabou o jogo. Também acabou o jogo. Turma, não que acabou definitivamente, né? É uma forma mais simplificada ainda de operar, que eu estou falando para vocês. Que vai levar vocês a operar mais rapidamente nas 8 semanas e ter resultado mais rápido. Mas os conceitos são iguais. A diferença que eu vou perceber, que eu já sei que vou sentir no futuro, é que vocês vão estar menos super preparados como a turma agora, essa galera aqui. Também, essa galera que desse ano que veio antes de vocês, tiveram uma preparação violenta mesmo, super preparados. Ó, o Luiz Rodrigues, valeu, você abriu minha visão. Cara, que beleza, a minha também. É isso aí, Rafa, o simples que funciona, meu. O resto é historinha para dormir, meu. Sabe? A gente emociona na historinha, mas no final do mês o boleto não paga, meu. E aí não adianta, meu. Tem que ser simples mesmo, porque imagina tomar decisão, coisa complicada.
um day trade que toda hora está se movimentando, né? Não tem jeito, né? Tem que ser uma coisa visual, eficiente e muito tecnológica, que meça para a gente a mesma coisa em escalas diferentes, mas que sejam o quê? Que sejam coincidentes, né? Que sejam somatórios. E aí as coisas acontecem, turma. Vocês vão ver que bacana isso aqui. Né? Tem esse pessoal assistindo de novo aí, os caras são bons. Cícero, qual o gráfico que usa no Índice Brasil? Qual é o gráfico 339? Ah, não sei, cara. Não dei Brasil para você ainda, estou dando ES. Vai chegar no Brasil. Fica tranquilo, irmãozinho. Ó. Não, fica tranquilo. Faz o meu ES que eu te falo sobre o índice e o dólar. Você vai merecer isso, tá bem? Faz o que eu te peço, o que eu te faço, o que você pede para mim também. Agora eu vou jogar pesado pro pessoal. Faz o que eu peço, que eu dou para vocês o que vocês pedem. Brincadeira à parte, o Luiz, o Mário. Eu vou falar, o Brasil eu falo separadamente daqui a pouquinho para vocês, tá bem? Tem ajustes específicos, tem dados, tá bom? Não esquenta a cabeça não, que o Brasil, a gente vai falar com carinho, porque tá dando muito dinheiro para a gente, tá bom? E aí eu vou preparar vocês legal para o Brasil, fiquem tranquilos. Na hora certa, a gente fala com vocês sobre o Brasil. Não acabou ainda, né? Na quinta-feira eu vou começar a falar, mostrar um pouquinho de Brasil já, né? Porque eu tenho que compor o hipermapa, os cenários dos ativos que a gente vai operar, mas não vai ser muito diferente, não. É o comportamento, Luiz, o Mário Luiz, né? É o comportamento, lembra? Eu separei em 3 famílias: família de volatilidade, família de fluxo e família mista. E aí eu classifiquei, então, né, tamanhos de hipermapas e operacionais, e padronizei isso daí. É muito simples, tá bom? Tudo padronizado, sistematizado, para dar resultados e saber, e os dados que a gente mede, né, em termos de algoritmo, darem o que a gente precisa, que é o mais importante, né? Eu medi aqui qual é a escala que o nosso algoritmo dava um comportamento que a gente podia apostar uma assertividade muito grande. Né, que é o tratamento, que é o modelo matemático, que você fica lá tirando um dado para caramba, resultado para caramba. Pô, é bom porque, né, como foi para vocês, né, a dúvida saiu nos meus resultados. Né, eu tive que operar isso aí na conta real mesmo, numa porrada. Porque eu levei para o Ninja o que eu tinha. Né, e terminei no Ninja. Não veio do Ninja, ele veio para o Ninja o que eu tinha. E aonde eu estava não tinha simulador. Então, tudo isso eu tive que testar na mão, né, no braço, na conta. E muitas vezes eu tive que ganhar dinheiro para torrar dinheiro mesmo. Falar assim, cara, eu tenho que ver se funcionar e colocar na nuvem lá e deixar o robô com uma estratégia funcionando para saber como que o bicho ia morrer. Né? Tem que fazer isso aí. Rafael Giglio, a gente pode utilizar as setas do ATR para entrar nas barras? Pode, eu acabei de dizer, pode ou não, tá bem? Pode usar elas ou pode usar só a barra de ignição. Você pode ter esse amparo, Rafael, ou não. Ou faz os dois, né? Quando for a barra de... Você entra também, né? Não é? Porque nem sempre a barra de ignição vai ter o quê? Uma seta antes. Tá bom? Então, ó, né? Faz todas que derem o quê? Que derem o seu padrão de operação. E aí aquelas que tiverem a seta, você fala que beleza. Tá bom? Não fique refém a uma seta, fique refém ao comportamento e seja o quê? Liberto, que é isso que é importante. Lembra? É que nem os caras do setup. Livre-se o setup e seja milionário. Oi, Cícero. Oi? É o Rafael aqui. Você viu a resposta? Não, vi sim. Então, não sei, acho que eu não sei se você não entendeu ou se eu não entendi a resposta. Mas que nem agora aí no seu gráfico aí, apareceu essa seta aí no ATR, nessa última subida aí. Aqui? Isso. Visualmente, ela não foi uma ignição, né? Não teve então, um você não retorno. faz. Se não é uma repetição, você não faz. Se não é um zigue-zague, você não faz. Se não tiver uma barra de retorno, você não faz. Se não tiver uma barra de retorno, você não faz, que não é um zigue-zague. Você tem que ter uma barra de retorno. Você tem que ter uma barra de retorno. Você tem que ter no mínimo uma barra de retorno. Você tem que ter no mínimo uma barra de retorno. Tá. Você tem que ter no mínimo uma barra de retorno. Você tem que ter no mínimo uma barra de retorno. Pronto. Beleza. Os melhores são de 1 a 2 barras de retorno. Você tem no mínimo uma barra de retorno. Pronto. Beleza. Respondi. Agora eu respondi. Beleza, obrigado, Cícero. Nada, abração. Tenho que sair. Valeu, professor. Tamo junto. Luiz Rodrigues. Esse Luiz Rodrigues é o Luiz do Rio de Janeiro? Não só, não dá para saber. Eu tenho um aluno, um amigaço, irmãozaço, que é o Luiz. E é Rodrigues também, se eu não me engano. Bom, turma, ó, pergunte.
Você colocou aqui dessa forma, aqui, ó. Não tem problema, não tem problema. Se eu colocar uma, fica no quadradinho, ó, a operacional no redondinho e o hipermapa no quadradinho, ó. Tá bem? Aí não vai ficar rolando sem parar os dois, tá bom? Nada. Perguntas, dúvidas? Ó, hoje eu paro 9 horas, hein? Tá bem? Ó, porque tá indo bem pra caramba, porque eu resolvi aumentar um pouquinho o tamanho do curso ali, pra gente fazer bem devagar essa parte de cenário e junção do que? Do operacional, tá bem? Eu vou simplificar um pouco mais o operacional na quinta, tá bom? Para deixar vocês agora realmente, ó, vocês vão ficar operando e na semana que vem já começa o quantitativo já, viu, turma? Começa com o quantitativo para vocês terem essa, né, essa pancada na cara aí. O quantitativo é lindo, lindo. Eu tenho certeza, quando o pessoal está aqui no intermediário, está fazendo curso com vocês, e fazendo bem feito, né? Essa parte aqui, ó, cenário e operacional visual, vocês nem precisam, o quantitativo impacta mesmo, é poderoso, né? Poderoso demais. Eu considero hoje a ferramenta mais poderosa da captura de fluxo, ela reúne tudo, praticamente, tudo, né? Tudo. Mas eu falo, cara, o conforto que dá operar hipermapa, gráfico operacional, visual, né, que você pode operar tranquilo durante o dia, né, tranquilo, uma atenção mínima muito boa, né, o quantitativo é muita atenção, mas gera muita operação, gera muita prosperidade, sabe? Eu vou falar para vocês, ó, vocês querem mesmo fazer a diferença nessa balada, meu, olha, arrebente se treinar isso aqui. É muito bom, vocês vão ver. E, ó, quem está treinando já sabe. Quem não está com tempo de treinar, arrume tempo, não desculpas. Arrume tempo. Não estou nem aí com o tamanho de dificuldade de vocês. Arrume tempo. Faça valer aquilo que vocês sabem que faz diferença na vida de vocês. Que é o quê? Que é vocês. Dá o melhor para vocês. Arrumem tempo para vocês terem tempo para ser feliz. Tá bem? E é uma guerra mesmo. Não tem desculpinha, não tem mimimi. É uma guerra difícil. E é difícil todos os dias. Não se enganem. É difícil todos os dias, tá bem? Todos os dias. Então, e é assim, postura, atitude faz virar o jogo. Turma, grande abraço para vocês. Nos vemos na quinta-feira. Vou desmontar as caixas aqui e ligar o meu computador. E amanhã eu estarei, acho que uns 30% operacional, né, mãe? 30% operacional. Minha esposa vai me ajudar e a gente vai chegar lá. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado da primeira parte da junção de operação e cenário operacional, amém? E aí vai ficar cada vez mais simples, mais claro, não menos difícil. Simples e claro, mas não menos difícil. Sucesso, espero que tenham gostado da aula. Esse material eu já mandei. Desculpem. Que é o VP, que é o hiper ainda, né? Secou a garganta. E na quinta tem material novo. Iniciou na aula de hoje. Grande abraço, sucesso. Abraço aí. Abração. Acabou. Grande. Boa noite, Cícero. Boa noite. Boa noite. Obrigado para aqueles que participaram da aula. Muito obrigado pelas perguntas, pelos exemplos, pela participação. Sucesso. Alô, Cícero. Valeu.